bem-vindos ao nosso programa Logos. Nós estamos em Lisboa, vimos conversar com a doutora Maria Luísa Abrantes, que está em Portugal. Então aproveitamos este momento para falarmos um bocado sobre Angola, sobre o nosso país e, quiçá, de alguns problemas que afligem os angolanos em outras latitudes, estão fora do país, uma vez que também se fala e se avizinha o período eleitoral, em que há então a possibilidade dos angolanos na diáspora também poderem votar, e também por se cumprir amanhã uma efeméride, que é 46 anos da nossa independência, o 11 de novembro. Então aproveitamos e lançamos o convite, e foi bem recebido, para conversarmos um bocado sobre o nosso país, sobre o que verdadeiramente podem ser os subsídios de todos os angolanos, para que possamos, de certa forma, com ideias e com opiniões, melhorar o país que é Angola, que nós todos amamos. Doutora, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Primeira pergunta. 46 anos de independência, como é que vê o país? Bom, eu vejo o país muito mal. Eu fui daquelas pessoas que era contra a ditadura de Salazar. Lutei desde muito jovem pela independência de Angola. Comecei praticamente a participar nessa luta aqui em Portugal. Por conseguinte, não foram os angolanos que me ensinaram, mas aprendi com os portugueses, que contribuíram muito com o 25 de Abril, portanto com o golpe militar de 25 de Abril, para que houvesse as independências nos nossos países, e que nós, infelizmente, muito pouco reconhecemos. Nós deveríamos ser muito mais gratos a esses portugueses, de cor branca a maioria, que estiveram presos, que não foram só os militares do 25 de Abril. E não é verdade que se diga apenas, constantemente, que o 25 de Abril foi só e simplesmente por causa da luta armada, porque havia pressão, por causa do serviço militar obrigatório dos portugueses. Não é verdade. Mas esse reconhecimento histórico não foi feito já aos portugueses? Nunca. Não se reconhece isso? Que de Não, facto não. houve um papel preponderante por parte que dos as portugueses? ex-colónias, Sim. e sobretudo no caso específico de Angola, o que se pensa e o que se diz, porque eu vejo muitos jornalistas e pseudo-jornalistas afirmarem que a pressão foi mesmo por causa da luta armada. Foi um elemento, eventualmente, mas não foi só. É que o povo português sofria dos mesmos, portanto, dos mesmos problemas, das mesmas limitações, da mesma ditadura, digamos assim, em termos sociais, que o povo econômico, que o povo angolano. E eu refiro isto pelo número de analfabetos. Meço isso pelo analfabetismo existente em Portugal à época da independência. As baixas taxas de analfabetismo. Exatamente, da alfabetização. Alfabetização, sim. Que eram muito similares às de Angola. Porquanto o número de habitantes era quase o mesmo. Nós tínhamos 10 milhões de habitantes quando do 25 de Abril, e Portugal também tinha cerca de 10 milhões de habitantes. A maioria da população portuguesa era camponesa, a maioria da população angolana era camponesa. E a maioria da população dos campos em Portugal, camponesa de Portugal, Sim. Nas aldeias só havia até terceira classe. Em Angola só havia nas aldeias até terceira classe. As quartas classes eram feitas nas capitais. O índice de analfabetismo era elevadíssimo. Ainda a quando da entrada de Portugal na União Europeia, já depois, aliás, havia cerca de 1 milhão de habitantes analfabetos. Quer dizer, com uma taxa de crescimento muito baixa, porque Portugal tem um envelhecimento mais precoce que o africano, como sabe, e não vou estar a explicar as razões, como o resto da Europa, enquanto em Angola, devido às fronteiras que estão completamente abertas, porque antes, no tempo dos portugueses, havia um acordo entre Salazar e eventualmente, na altura, ainda mesmo com Mobutu, de formas a que nenhum cidadão congolês vinha para Angola, e quando fossem para o ex-Zaire, hoje República Democrática do Congo, era com imensas dificuldades, e como sabe, muitos fugiram no tempo da guerra, e por conseguinte, só foi possível, com o presidente Neto, a querer fazer uma digamos assim, negociação com o presidente Mobutu Sese Seko, no sentido de que ele, portanto, o presidente do Zaire, o Sese Seko, na altura, pudesse negociar com os americanos o envio dos angolanos da FNLA para os Estados Unidos da América, para deixarem de incomodar
por conseguinte, Angola, a FNLA, penso que foi um pouco a base do desmantelamento da FNLA, e os que quisessem vir para Angola viriam e seriam bem recebidos. Em contrapartida, o presidente Neto oferecia a abertura das fronteiras do norte, como abriu, e peixe seco constantemente gratuito, entre outras benesses. Por conseguinte, isto é que deu origem a tudo o que nós estamos a viver hoje. Eu não sou contra a imigração. Eu penso que a imigração em qualquer parte do mundo é benéfica quando as pessoas trabalham, mas não quando as pessoas são párias, que é o que acontece lá no nosso país. E, inclusive, suja o nosso bom nome quando apresentam registros falsificados só com 2 testemunhas, por conseguinte, proposta que eu tenho conhecimento, que já antes foi digamos assim, sugerido pela Segurança do Estado. Mas nós aqui não estamos a confundir os conceitos. Estamos a falar de que migração? Porque nós temos vários tipos de migração. Peço desculpa, estou a falar de migração ilegal. Que eu acho que qualquer imigração, seja legal ou ilegal, ela é bem-vinda quando as pessoas trabalham. Mas na altura, é estranho. Você é angolano. Se você nasceu numa província na Angola, durante o período da guerra, ou antes da independência, em Portugal ou em Angola, a sua certidão de nascimento de Angola, do sul da Angola, do norte da Angola, portanto, Uíge, Bié, não vale. Não sei se está a entender. Mas não há animalista que diga isso. Não vale. Mas se for um zairense que venha do Zaire, ou um outro estrangeiro, que vem e com soba diga que, ou uma pessoa qualquer diga que conhece a família e é testemunha, vale. Eu fui com um angolano que residia nos Estados Unidos da América e que era natural do Bié, para tratar do seu bilhete de identidade. Tinha perdido e voltou para Angola e queria estar a trabalhar. E, pura e simplesmente, demoramos para ir cerca de 1 ano para resolver esse assunto. 1 ano. Teve-se ir até o ministro para se fazer esse trabalho. Houve pessoas que se foram embora, que voltaram para Angola, e ainda bem, se calhar, que foi numa altura boa, mas que agora a altura está má. Porque negros, genuínos, porque não? E a resposta era a seguinte: não, nós não podemos aceitar esses certificados do tempo colonial, mas não há animal que diga isso. Porque pode ser forjada, ou porque a UNITA esteve nesses territórios e não há identificação, não há possibilidade de se poder garantir que esses documentos são verdadeiros. Contudo, as mesmas pessoas que nós encontramos nos notários disseram-nos: mas olha, vai haver uma brigada, por exemplo, na zona tal e tal, que são zonas dos jairenses, vão lá amanhã e resolvam o problema. Íamos 2 pessoas, houve uma pessoa que aceitou e foi. Mas outra pessoa não aceitou, disse não. Foi até o ministro, demorou quase 2 anos. Ia, vinha e conseguiu. A outra foi lá, às brigadas, foi comigo e registrou-se. Eu própria cheguei a falar sobre esse assunto. Sim, mas está a querer dizer o quê? O que eu quero dizer... É muito mais fácil esta imigração ilegal. da RDC, por exemplo, ilegal, sim, do que uma pessoa, acesso a documentos do que um angolano genuíno, ok, que já tem um documento, mas que foi no Uíge, já foi com guerra, e dizem que não por causa da guerra. Eu sei que isto foi forjado por alguém da Segurança do Estado que esteve e voltou e que veio do Zaire e que privilegia os zairenses. Mas qual seria o interesse nisso? Qual seria a vantagem nisso? Olha, em privilegiar os zairenses em detrimento dos angolanos, por exemplo? Vamos ser claros. A vantagem disso foi que levou à morte do Fulpinga Lando Vitor, professor. Sim. É que há alguns zairenses que são mesmo zairenses, outros são pseudo-zairenses, como eu digo, pronto, porque dizem que são angolanos. E há realmente angolanos que dizem que são mais genuínos que eu, mas que não sabem falar Kikongo, só falam Lingala. Eu não posso aceitar que uma pessoa que diz que é do campo, que é camponês, que é sofredor e que é sofredora, que não fala o Kikongo. Mas isso não pode ser elemento suficiente só para testar a naturalidade de alguém. É um exemplo, mas eu quero dizer, não é, mas desculpa, se dizem que nós é que não somos os genuínos, porque muitos de nós não falamos a língua. Bom, mas vamos desviar do assunto. O Fulpinga Lando Vitor, ele era um angolano, mas eventualmente porque tinha os pais e provou isso. Mas como estava a ter muita popularidade e porque era um docente também na faculdade, tinha muita empatia, porque era um excelente professor de matemática, etc., começou a ganhar vulto. E como há alguém dentro da Segurança do Estado, havia na altura, que pretendia o cargo, por isso simplesmente eliminaram o Fulpinga Lando Vitor, porque essa pessoa sempre teve pretensões a esse cargo. Porque se pensam assim, se o Bento Cangamba tem audiência e pode aparecer na rádio, na televisão, um analfabeto que nunca aprendeu nem a ler nem a escrever, por que eu, que até tenho a 4ª classe,
E até já estou trabalhando na Presidência da República, não posso. Qualquer pessoa pode, compra um diploma, até pode estudar, podia. Houve tempo, 46 anos é muito tempo para as pessoas estudarem. Por conseguinte, o problema que se põe é esse. E inclusive ouço muitas pessoas a dizerem que são zairenses e que se assumem muitas vezes. Na privacidade, eu sou mesmo, mas isto aqui é nosso. E vai ser nosso. Porque o Congo vinha até como é que se diz? Vinha até o Mossulo. Então, mas onde é que era a capital? Era em Baza-Congo. Portanto, eu sou contra tudo isto, porque a minha mãe é do norte. A minha mãe é da província do Ija, de Sacandica. Mas meu pai é da província, na altura de Malanje, agora até de Undaçu. Bom, então, resumindo e concluindo, meu pai fala Quimbundo, minha mãe falava Kikongo, então que língua que eu vou falar? Eu, por acaso, até aprendi um bocado de cada, porque às vezes as províncias aprendiam, mas eu não sou obrigado a aprender. Mas esse problema não é esse. A questão é, que eu digo, é que o problema é que cada vez entram mais e mais e mais, porque há interesse. Que no futuro, um dia, quando houver votação, nós assustamos e vamos ter um presidente zairense. Podem dizer, mas por quê? Qual é o problema? Se na América o Barack Obama também é descendente de africanos. Mas é diferente, porque a mãe dele era americana. E por outro lado, ainda que seja um estrangeiro, é normal, porque lá na América há cerca de 30 mil índios puros. Depois da disseminação, foi o que sobrou, pelo menos até 2011. Bom, então, em suma, eu vejo que está com alguma dificuldade em me responder. Não, eu não estou com dificuldade. Eu só quero dizer é que há interesse, porque há determinados zairenses, e num caso especial, um que já se manifestou muito mais, não é? Porque se percebe, só quem é cega que não entende, porque qual é o interesse de eu ir dizer que isto não serve, estes documentos não servem, mas serve qualquer pessoa que vem e que mente. Eu não estou a perceber. E estes zairenses saem, vão para outros países e envergonham-nos. Daí nós temos aqui problemas. Por exemplo, há pessoas que não podem ter aqui residência ou dupla nacionalidade, por exemplo, porque os documentos têm que ir para Angola. E só connosco acontece isso. Por quê? Porque se tentou exatamente falsificações por parte de alguns gerentes há muitos anos, no tempo em que o primeiro-ministro era o... Não era no Portugal? Não era Durão Barroso. Foi Durão Barroso, sim. Foi Durão Barroso. Aconteceu isto, inclusivamente lembro-me que num velório, não sei se chamará velório, algo que foram fazer com velas no aeroporto, aqui em Portugal. Estava a esposa do Dr. Mário Soares. Sim, mas, portanto, isso é para explicar os problemas que nos trazem. Sim, mas eu sou a favor, mas só que eu, a ser a favor, ia impor normas que obrigavam, eventualmente, até se calhar, a ceder algumas terras bem demarcadas para poderem trabalhar por períodos que nós imporíamos, até daríamos algum apoio igual, porque eles são residentes, poderão ser residentes legais como um angolano, mas era preciso obrigar a trabalhar. Por conseguinte, a nossa conversa desviou-se para tudo, porque eu queria dizer que Portugal teve um grande papel, porque houve muitos portugueses que ajudaram e que os portugueses sofreram tanto, sim, embora digam que não. Eu vou lhe dar outro exemplo. Eu vou lhe dar outro exemplo. Ainda nos anos 90... Não acha. Não, desculpe só, deixa-me só acabar um ponto. Sim. Ainda nos anos 90, havia senhoras que se chamavam calceteiras, já de certa idade, muitas delas, que transportavam móveis aqui no norte da sua aldeia para outra. Quer dizer, eram famílias inteiras que vinham de geração em geração, que para não pagarem carro, porque o carro para eles era caro, faziam essa tarefa de transportar o transporte de móveis na cabeça, às costas, de uma região para outra. Se forem fazer uma investigação, irão encontrar. Por conseguinte, e muitas delas estão vivas, até, não no ano 2000 não sei, mas até os anos 90 faziam. Portanto, era para você ver o índice de miséria, de pobreza e de analfabetismo que havia. Só que nós, e por que eu falei das fronteiras e de imigração? Neste momento, em 2015, penso eu, foi 14 ou 15, o censo foi em 2015, não é? Sim. Pois, nós tínhamos 30 e poucos milhões, 30 ponto qualquer coisa milhões de habitantes. Eu acredito que isso, independentemente digamos assim, das taxas de mortalidade e natalidade atuais e ter havido também uma projeção atual, não foi um censo real. Porque nós temos muita gente, de certeza absoluta, que não
não se Sim, identificou, não apareceu. mas Portanto, você temos muito mais. descredibiliza o censo com base nessas questões migratórias? Não, é eu isso? não descredibilizo, pelo Sim. contrário. Não, está a dizer que o Foi- censo não é real? Foi um grande trabalho, sim, mas é muito difícil em Angola. Nós não temos ainda, como direi, não estamos tão organizados. Sim, mas essas ao coisas ponto, são sempre não feitas temos com base ruas. numa estimativa. Não, desculpa. O censo. Não é uma coisa exata. Desculpe, Não é? há países em que ela é muito mais próxima, mais fiel. Sim. Em Angola, eu penso que nós temos muito mais. Quer dizer, se o censo hoje previa. Mas o que é que ele faz ter bases para dizer que temos muito mais e não temos muito Não, menos? porque por exemplo? normalmente, até num prédio, por exemplo, morava num prédio, num apartamento, à altura do censo, e vi casas, várias, mesmo no meu andar, que ficaram sem ser recenseadas durante muito tempo. sim. Mas moravam pessoas lá. Sim. Então, não acredito que em grandes museques, por exemplo, já não falo das províncias, mas na capital, onde há tanta gente, e que eles não abrem a mesma porta. E sobretudo se há muita gente que não abre. E quando abre, às vezes mentem, porque têm medo. E não dizem que, quer dizer, é impossível. Não acredito, é por aí. Mas o trabalho foi um grande trabalho, e é de louvar. Mas o que eu quero dizer é que nós temos muito mais pessoas do que aquilo que nós pensamos. Porque eu me recordo também que nos anos 90, o diretor de imigração disse publicamente que havia uma média de 500.000 pessoas que possivelmente entravam por mês. Naquela altura era um período de guerra. Agora, isto foi num período de guerra, agora não há guerra. Imagine bem quantas pessoas é que não devem entrar agora. Se eram 500.000, devem entrar o quadro, digamos assim, porque entram por muitas fronteiras, entram de outros países, que antes eram mais mesmo da República Democrática do Congo. Por conseguinte, você imagina. Por isso, o que eu quero dizer é que nós temos mesmo que nos organizar e meter os militares na fronteira. Eles não temos guerra, essa é uma guerra. Sim. Bom, tendo em conta a consequência histórica da independência, E os portugueses têm o seu portugueses, Angola tinha que ser independente, era uma questão de tempo, naturalmente. Todos o nós, 25 de Abril todos deu o seu impulso, mas Todos as colónias tinham que estar independentes. Mas estávamos muito mal preparados. Muito mal preparados. Sim. Isso aí agora é debatível. Não, por isso é que estamos como estamos. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte: os anos todos passaram e eu vou tocar numa questão que tem causado muita conversa, muito celeuma em Angola. Hoje temos políticos que emularam ou que copiam o estilo de vida, ou copiam o modelo de governação, ou copiam os hábitos e costumes, e uns até com nacionalidade portuguesa, do país que um dia foi o país que supostamente não, que tecnicamente ou verdadeiramente nos colonizou. Bom, não há aqui uma contradição. Não há contradição. Porque é assim, vou voltar outra vez ao mesmo exemplo, quase. Dizem, não, os povos do Norte são irmãos e no Norte da Angola eles têm os mesmos hábitos que o povo do Zaire. É mentira. É mentira, porque nem os da República Democrática do Congo têm os mesmos hábitos e costumes que os do Congo-Brazzaville. Não é mentira. Por quê? Porque digamos assim, a governação, a intervenção do Estado na economia e portanto, económica e social, neste caso, ela modifica alguns hábitos. Por exemplo, na União Europeia podia-se fumar há muitos anos atrás, agora é proibido. Em Angola também já não se fuma nos estabelecimentos oficiais. Portanto, ou pelo menos onde o Estado está, portanto, dos privados, eu não tenho bem a certeza, mas no Estado, não. Por conseguinte, você imagina, eu, por exemplo, não tenho nenhum filho que tenha fumado alguma vez. Podia fumar, mas obviamente que antes, quando não havia proibição, era muito mais fácil. E nós tínhamos mais acesso. Sim, mas a pergunta que eu faço é a seguinte: você não acha que os nossos dirigentes tenham uma africanidade ocasional ou circunstancial? É que estão mais próximos daquilo que são o modelo, a governação, ou de forma de ser Estado do Ocidente do que estão na sua africanidade? O nosso problema não tem nada a ver com a africanidade. Porque muita gente pensa que a africanidade é continuar a pedir alambamento, que é uma venda da mulher, é continuar a fazer circuncisão no mato, porque é tradição, senão não vai ficar bem, em vez de fazer no hospital. Quer dizer, isto não é africanidade. Nós temos que tirar da nossa africanidade o que é bom. A nossa cultura, nossa dança, nossa música, os nossos hábitos. E costumes. Costumes, não todos, por exemplo, utilizando algumas ervas que até comprovadamente, tem que ser comprovadamente por órgãos do Estado que possam dizer sim, pode ser usado para alargar um pouco mais. Nós temos que aproveitar as nossas roupas, temos que aproveitar mais o que é bom, digamos, as histórias que passam de geração em geração.
É isso, não é o que é negativo, porque só porque é africano, temos que falar uma língua. Senão, eu acho bom, e acho muito bem, e sempre fui a favor, de que cada província tinha que ter, deveria ter, pelo menos no ensino, desde da pré-primária, o ensino de uma língua nacional. E vou lhe dizer mais, se for naquela província, deveria ser da própria província. Sim, mas devia haver sim. Quem tem Benguela não vai aprender Kimbundu. Mas disponibilidade de haver outras línguas. Sim. Porque pode dar-se o caso da pessoa querer aprender mais uma. Claro que sim. Ou ter os pais com bilíngues. Sim, mas a exigência devia ser primeiro pela língua sim. daquele espaço. Sim. Mas isso não me tira, o facto de falar ou não falar. Eu não sou menos angolano, mas porque eu falo uma língua. Eu sou mais angolano, menos angolano, porque eu quero o bem do meu país, quero o desenvolvimento do meu país, quero o bem-estar social das minhas crianças, do meu povo. Isso é que me faz ser mais daquele país. Por conseguinte, não é a língua. E quanto aos portugueses, é muito simples. O que se passa é que nós, como não estávamos preparados, pura e simplesmente a língua é a mais fácil, é português, porque é aquela que nós falamos bem ou mal. E então entendemos que aqueles que apareceram primeiro e que nos convenceram, inclusive brasileiros também, aliás, o Brasil foi o primeiro país que nos deu, que nos reconheceu. Depois foi a Itália, mas pronto, dos países, o Portugal até foi dos últimos. Sim. Pronto, mas porque eu estava, de certa forma, influenciado na altura pela política americana. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é que, mesmo assim, os portugueses nunca deixaram os laços de amizade, de conhecimento, estudaram lá, nós estudamos aqui, etc. E daí, por preguiça mental, nós entendemos que se calhar era mais fácil e mais cômodo continuarmos a copiar o que era Portugal, porque nós não admitíamos, por exemplo, que nós não sabíamos. Havia pessoas que tinham estado a fazer formação superior como eu aqui e que não tinham acabado o curso como eu aqui, porque recebemos o chamamento do Presidente Neto e fomos rápido, aqueles que entendemos ir, mas chegaram lá, entenderam dizer que já tinham acabado a formação e inclusive vinham passar férias, mentiam, já eu fui lá, fiz uns exames, e era mentira, não sei se está a entender, foram fazendo aos bocados e acabaram o curso muito mais tarde que eu, mas e o que é que fazia? A sua memória não está fresca? Recorda-se de alguns nomes? Olha, eu recordo, mas eu não vou dizer, porque uma das pessoas até já morreu, já faleceu. Okay. Então vamos poupar. Então eu vou poupar, porque também não é mais importante. Sim, também não é elegante. Eu prefiro falar agora dos que estão vivos, e vou falar. Mas agora dos que estão vivos. Eu só provoquei. Sim, provocou, mas eu prefiro falar dos vivos. Mas pronto, dos vivos eu falarei. Mas pronto, mas é isso. Então, e as pessoas começaram a relacionar-se e a pensar, bom, vou pôr dinheiro em Portugal, porque eles próprios não confiavam em Angola. Não confiavam. E então, apareceram os portugueses, que foram colegas da faculdade, ou amigos, ou conhecidos, e propunham, olha, vamos fazer um negócio, eu faço aqui o trabalho, tu, e depois paga, ele faz um contrato. E assim começaram pelos... Sim, mas eu quando perguntei, porque isto não é o complexo do ex-colonizado. Não. E vou lhe dizer mais, quem começou com isso foi o Presidente Neto. Eu já falei nisso numa entrevista, não sei se eu consigo ou com outra pessoa. Não, comigo não foi. Eu não sei, não me lembro. Mas foi o Presidente Neto, porque o Presidente Neto, exatamente, primeiro também tinha medo dos poucos quadros, os poucos quadros angolanos bons, aqueles mesmo bons, e que eventualmente apareceram em Angola antes, quer os já formados, sim, ou que já lá estavam, como aqueles que saíram ainda concurso por acabar. Mas havia um receio, que já vinha desde do MPLA, quando estavam em Brazzaville, e antes também de outros partidos no Zaire. Certo. E de forma que não é Jair, não é República Democrática do Congo. Era esse problema. Portanto, isto é bom até como... Agora é a altura da independência, é bom contar isto. Não é contar, é relembrar. Vocês se verificarem muito bem, o Presidente Neto, como veio com aqueles medos todos, portanto, andaram, quer dizer, digamos, aniquilaram fisicamente uns e digamos assim, autoestima de outros, através de mortes, mataram, fuzilaram, também através de afastamentos, portanto, de pessoas que depois foram para outros países por aconselhamento do próprio MPLA, ainda antes de entrarem, e depois da entrada, novamente, prisões das pessoas que chamavam da revolta ativa ou de outras frentes. Eu não digo que fossem todos santos e que fossem todos bonzinhos, não digo, porque eu também não conheço bem, leio muitas versões, mas eu só posso dizer aquilo que eu vi. Mas a verdade é que havia esse receio. E como havia esse receio, o Presidente Neto tentou isolar-se das pessoas que eventualmente poderiam tirar-lhe o lugar. Porque ele próprio sentiu que eventualmente o lugar onde ele estava não era para ele. Sentiu, se calhar, que o lugar onde ele estava lá antes não era para ele. Sim, isso agora são suposições que estamos aqui a fazer. São suposições, porque eu conheci o Sr. Cândido Costa
que era amigo e compadre do meu pai, no Lubango. Eu, na altura, quando o conheci, tínhamos 3 anos e meio. Mas a gente vai ouvindo as conversas, a gente dorme, finge que dorme na carpete e fica ali a ouvir, e tal, está pesada a criança, não vamos e tal, e a gente vai ouvindo. E esse senhor, que desapareceu dias antes da independência, foi morto. Esteve 14 anos na cadeia, nunca saiu e entrou como outros. Entravam e saíam, eram presos, depois saíam, como o senhor Capacavira e outros. Entravam, saíam, entravam, para depois levar outros. E era de Colibengo. Ele próprio disse que foi ele que foi à casa do presidente Neto. Antes, fazia contactos com ele e continuou, depois da independência, porque se viajava. E foi ele que contactou o presidente Neto e que lhe levou o convite para ele ser presidente honorário do MPLA. Contudo, este senhor, dias antes da independência, como se dispunha a contar começou a contar certas coisas ao presidente Neto e dispunha-se, parece, a contar muito mais, foi morto. Mandaram fazer uma missão do MPLA para Colibengo, que ali tão perto, morreu no caminho, nunca ninguém soube como é que ele morreu. É um exemplo. Então, o que é que o presidente Neto fez? O presidente Neto, no gabinete da presidência da República, só tinha portugueses. E a secretária era inglesa. A dona Marga era inglesa. O senhor, como é que ele se chama mesmo? A esposa do Luanino Vieira, agora esqueço-me. Sim, pronto. Eu sei o nome dela, mas pronto. Faz a sua alma. É Dona Ermelinda, faz a sua alma, uma excelente pessoa e um excelente quadro. Não eram maus quadros, era portuguesa. O próprio Luanino Vieira, esse sim merecia, era português, mas esse sim. E mais tarde tiveram a honra, que foi dada exatamente para o Presidente Neto, de serem angolanos, com todo o mérito. Sim. Mas o que eu quero onde dizer... Havia uma falência de quadros nacionais? Não havia. Não havia. Quadros não havia. Eu tinha medo. E não, era um português. Então, só explicar com quem ele trabalhou. Okay. A Ermelinda Graça era secretária para os Assuntos Econômicos. Sim. A Marga era secretária dele. A Marga era inglesa? É inglesa. Sim. A doutora Maria do Carmo Medina era portuguesa, diretora do gabinete jurídico, com muito mérito também, com muito mérito. O Luanino Vieira, com muito mérito. Havia o procurador da República, Antero de Abreu, português, com muito mérito. Mas todos eles eram muito boas pessoas. Havia uma senhora que era também secretária dele por uns assuntos, penso que é por assuntos, já não me lembro mais. Essa era moçambicana, portuguesa, nascida em Moçambique, mas com capacidade portuguesa. Ele não tinha ninguém, além de um secretário particular, que só tinha terceira classe, que era o Salvador Sebastião, que também era filho do meu pai de batismo. Portanto, ele não tinha mais ninguém. Não sei se está a entender. Eram todos de cor branca, eu não sou racista, com muito mérito, mas não tinha nenhum angolano, nascido em Angola, que tivesse ido com ele, portanto, do Maqui, ou que ele tivesse encontrado em Angola. E quem é que ele enviou para primeiro-ministro? Com algum mérito. Foi preso político. O camarada Lopo do Nascimento. Na altura era meu camarada. Agora já não somos camaradas, mas éramos. Não somos, porque eu já não sou do MPLA há muito tempo. Mas conservam amizade? Não, ele conhece muito antes. Sim. Conhece-me desde criança. Okay. Mas foi buscar. E pode até não gostar do que eu vou dizer, mas a verdade é que ele, na altura, tinha a 9ª classe, que era o curso básico comercial, e havia outras pessoas com muito mais habilitações, havia pessoas com muito mais militantismo que ele, mas ele escolheu a ele. Ele é um indivíduo inteligente. Sim, senhora. Eu não estou muito preocupada com os diplomas. Não estou. Porque uma pessoa pode ser autodidata. O Lula era autodidata, vejo. Claro. Contudo, tão logo lhe foram buzinar ao ouvido o senhor Carneiro, um Costa Carneiro que trabalhou com ele, o diretor do gabinete dele, e disse, Jaime Madaleno da Costa Carneiro, fez um documento a dizer que ele era um bandido, que era isto, não era aquilo, o camarada Lopo do Nascimento. Ele tem conhecimento, porque eu mesmo é que lhe mostrei este documento. Ele sabe disso. Imediatamente o presidente Neto tirou. E quando ele nomeou o camarada Lopo, mais tarde, nomeou como adjuntos quem? O Zé Eduardo Santos e Dilola. Porque o Zé Eduardo Santos era muito jovem. O Dilola também, na altura também era.
porque eles tinham 30 anos para ir, uma coisa assim, sei lá. Por aí. Eles eram muito jovens. E por outro lado, aparentemente pareciam submissos, porque eram muito calados. Assim como o Deltrudes. Assim como o Deltrudes. O Deltrudes é muito calado? Finge de sonsinho, de boa pessoa, sabe, com um sorrisinho. Os outros não, os outros eram mesmo pró-tímido. São. Um existe, que é o presidente José Eduardo Santos. Eu penso que foi por aí. Portanto, ele podia buscar pessoas mais idosas, com mais experiência, algumas mesmo aqui de Luanda, etc. Mas não. Ele próprio, dentro do gabinete dele, cercou-se só de brancos portugueses. Dizia, não, mas esses são bons quadros. Excelente. Mas havia também angolanos bons quadros que ele trouxe, porque alguns saíram formados com ele de Portugal e os que ele encontrou. Portanto, isto dos portugueses não é de agora. Vem daí. E depois vem tudo por interesses. É tudo negócios. Tudo negócio, e mais negócios, e mais negócios. Porque dizem que o Presidente Neto não tinha negócio naquela altura. Isto é mentira. Já havia, sim, alguns interesses que se cruzavam. Daí que ofereceram-lhe isto, ofereceram-lhe quintas, ofereceram-lhe casa aqui em Portugal, ofereceram não sei o quê. Então, se os amigos dele podem oferecer, hoje também, os outros dirigentes não têm amigos, também têm amigos. Portanto, quando é que o Presidente Neto, tudo que foi aqui em Portugal, foram os amigos que lhe deram. Em Angola, os amigos é que lhes davam. Não, estamos a comparar o incomparável. Não, desculpa. Estamos a falar de períodos... Não, desculpa. E de governações diferentes. Desculpe. Estamos a falar como é que as coisas começaram. Estamos a falar no 11 de novembro. Pronto. Então, estou a explicar. Portanto, esta história dos portugueses e dos brasileiros, que também... Porque quem trabalha no Ministério das Finanças e no banco, antes dos portugueses, entrou lá para trabalhar, para fazer tudo, consultoria, são os brasileiros e os portugueses, que são sócios do Minoro, do Copelipa, do Dino, etc. E há pessoas que todo mundo pensa que são santos e que todo mundo nas redes sociais aplaude, professores doutores, que são, digamos assim, a testa do ferro deles e até sócios. Alguns casos que até dizem, eu sou sócio. Por conseguinte, essas pessoas que são as mesmas é que controlam tudo. Portanto, e o português dá-lhes mais jeito, eventualmente, porque foram os primeiros a chegar e porque é uma língua que entendem melhor. Por conseguir, não tem nada a ver com a cultura, não tem nada a ver com a alienação. E o estilo de vida, a moda, isso é como todo mundo. Porque nos anos 70, apareceu também a moda do afro. 60, lá para o final de 60, 70. Do afro, dos penteados, das trancinhas. Eu própria já fiz, até já apareci numa capa de revista assim. Sim, portanto, isso não tem nada a ver, são modas. Sim, mas, vem e voltam. mas eu não sei se percebeu o fundo da minha questão. Sim. O que eu acho é que, e isso tem que se dar crédito ao presidente João Lourenço, Sim. porque ele, de certa maneira, quebra Sim. esse ciclo vicioso. De quê? Das trocas comerciais, das negociatas só com Portugal. Ele fala na diplomacia económica, virou-se agora para a Turquia, para a Espanha, para a França. Portanto, há aqui o quebrar de um ciclo, não é? Desculpa, em boa verdade, eu acho que... já era tradicional. Então ele quebra essa tradição. Não, eu acho que você... Temos que fazer mérito disso. Não, desculpa, eu sei que está a provocar, eu sei que está a brincar comigo. Não estou a brincar, é uma questão. Você está a brincar. Sabe por quê? Porque o presidente, as trocas comerciais com a Espanha eram tão já intensas também, depois de Portugal, obviamente, que inclusive o próprio presidente José Eduardo Santos até ficou em Portugal, começou na Espanha, a fazer seus tratamentos, já por causa desta ligação antiga. Portanto, aí até já há problemas antigos de tribunal por queixas de produtos, portanto, entre aspas, ou de bens, digamos assim, que foram vendidos e que implicam alguns generais nossos. Não, o que estou a dizer é que estão-se a fazer negócios agora, ou trocas comerciais, desculpa, não. Com uma dimensão que não eram feitas noutra altura. Não. Sonangol, TAG... Mas o que é que fizeram? Está em projeto? Não, você que me está a dizer. Em projeto já tínhamos muita coisa. O que eu quero dizer é que já havia, tanto que havia essas trocas que, inclusive, até há casos em tribunal antigos de corrupção por causa das tais trocas. Certo. Número 1, quer em Espanha, na Turquia, quem abriu, olha, até lhe vou dizer mais, quem trouxe a primeira carta em 2015, se não estou em erro, para o Ministério dos Transportes, Foi você? fui eu, a pedir para eles abrirem a linha, a linha aérea. Sim, a Ibéria, sim. Não, a linha aérea, não, Sim. a Turkish. Dos turcos, já fala dos turcos. Sim, foi em vésperas de ter saído. Pensei que se referia à Espanha. Foi em vésperas. Sim. Agora, perguntam-me porquê que demorou. Demorou porque é normal, tem que haver análises, estudos, e eu entendo. Na altura tínhamos Emirates, é preciso haver carga, Sim, haver pessoas, há procedimentos próprios haver para essas negócios. coisas. Pronto,
pronto, e tudo isto demorou o tempo que demorou, pois veio a pandemia, veio a crise, veio as mudanças, veio um outro presidente, mas isso é normal. Mas, por conseguinte, quem começou a fazer esse trabalho com a Turquia fui eu, e já havia, inclusive, o primeiro golpe que deram os turcos foi ter-lhes roubado uma escola que era muito famosa e conhecida, que era naquela zona nova do Talatona. Sim, eu recordo-me dessa polêmica, mas roubaram a escola como? É o mesmo grupo, Capelipa, Dinos e companhia. Ficaram com, eles queriam ter tudo, e querem ter tudo, tudo é deles, tudo tem que ser, o mínimo tem que ser tudo em cadeia, tudo tem que ser para eles. Então, como a escola era muito boa, muito famosa, queriam a escola, então inventaram uma história de terrorismo, era mentira. Mentira, porque no caso dos turcos, neste caso, era mentira. E foi num período em que, inclusive, o regime, até o próprio presidente, portanto, o governo turco, era um governo até, como se diz, não é conservador, peço desculpa, não era pró-islâmico radical, não Sim. era. Aliás, a Turquia é um país bem diferente dos países, digamos, do Médio Oriente. Sim. E poderá radicalizar-se um pouco de vez em quando, mas pronto, na altura. E eles queriam e arranjaram e engendraram e depois ficaram eles com eles. Da mesma forma que os negócios dos libaneses depois ficaram com o Dr. Rui Ferreira e com esta procuradora, também, a Procuradora da República. Está a falar de Eros-Fram? Sim, também, quer dizer, também ficou envolvida no assunto, porque era na altura, advogada e trabalhava nesses escritórios. Portanto, e depois ficou para eles. E o Rui Ferreira, etc., é tudo o mesmo grupo. Eu sou do grupo do Capelipa, do Dino, eles são todos ligados, estão todos interligados e apoiam-se uns aos outros. Obviamente que agora vieram os outros substituir. Portanto, veio o grupo do Edeltrudes, etc., que se metem tudo nas pescas. Por exemplo, a ex-ministra, o que é que faz pensar Vitória de Barros. O doutor Edeltrudes tem um grupo? Porque eu conheço. Se me chamarem a perguntar na Procuradoria-Geral da República, eu vou responder. É só chamarem-me, eu vou. Mas você não tem medo dessas palavras? Acusá-lo assim, com toda a veemência? Não tenho. Chamem-me, eu vou responder. Se me chamarem, eu respondo. Inclusive, até nos negócios das pescas, vocês não sei se estão lembrados, dois problemas, pormenores. Falou-se muito no caso da Namíbia e dizia-se que eventualmente, quer dizer, não era uma prova, não é? Sim. Que havia indícios de que a ex-ministra das pescas estaria ligada. Bom, houve prisões, inclusive, lá na Namíbia, nunca mais se ouviu falar do assunto em Angola. E falou-se de um barco, de um cidadão russo, se não tem... No Lubito. Se a memória não me falha, chamava-se Yuri. O barco com carapau, sim. E o barco com carapau, numa altura em que havia proibição da pesca do carapau, sim. É um exemplo, por exemplo, eu conheço as pessoas. Mas o que esse barco tem a ver com o doutor Edeltrudes? Não, porque o doutor Edeltrudes, mais a senhora Vitória, são, se têm testes de ferro ou não se têm, mas eu tenho como provar, as pessoas que estão ligadas a esse negócio. Que era ilegal naquela altura. E por que eu digo? Porque eu sei quem são as pessoas que tinham pedido que trouxeram o senhor para Angola, portanto, que legalizarem o senhor em Angola. Não sei se está a entender. Sei, conheço as pessoas. Legalizaram as pessoas, o indivíduo, o tal Yuri, trouxeram-no para Angola, tinham tudo por aí, e eles pegaram, usaram todos os dados, toda a proposta, aliciaram o homem e o homem fez com eles. Portanto, isto é comum, não sei se está a entender. Por outro lado, você fala dos portugueses, por exemplo, de João Lourenço. Então, por exemplo, um dos empresários que ele muito apoia, que é o Sr. Luís Nunes, que é tudo justo direto para eles, que ainda por cima é governador da província, ele apoia aqui um clube de futebol, acho que é o Futebol Clube de Porto, tem o Matapaulo, aqui nas costas. Alguma vez você viu ele lá no Bango a apoiar, também construir... Sim, mas a empresa dele, ele apoia quem ele quiser. Não, obviamente, e o presidente João Lourenço também apoia os empresários que ele quiser, ele só lhe apoia ele. É ele e o Carrinho, qualquer coisa Carrinho. Como é que é? Você está a ver Carrinho? Uma empresa, qualquer coisa Carrinho. Lá não me recordo. Esqueço-me agora do nome dele. Sim. Ganhou um concurso de ajuste direto com financiamento. Eu nunca vi comida, ser financiada. Não sei se está a entender. Eu nunca vi, no Lubito. Benguela, da sua província, eu sei que você é de lá. Sim. Por isso é que eu estava a pensar que você ia me recordar. Sim, eu nunca vi. Então como é que eu, com falta de dinheiro, estou a financiar comida a um privado? Eu nunca vi isso, desculpa. Eu nunca vi. O privado o governo não tem que financiar comida. Quer dizer, ou compra, não é? Das duas uma.
Agora, dá-lhe dinheiro para ele comprar, ele fazer um negócio por ajuste direto e depois diz que é uma das minhas empresas, já os equipamentos, não sei como é que eles conseguiram o tal empréstimo. E depois dá-lhes agora, houve um empréstimo que eu não sei como é que foi, não conheço as garantias, mas tinha que ser uma grande garantia para fazer aquele tipo de negócio. Depois disso, aparece um despacho, aliás, presidencial, para financiar, um decreto, desculpa, financiando, autorizando o financiamento daquilo. Então, eu não entendo, não percebo. Não percebo, porque qualquer um de nós, se for apoiado com ajuste direto pela Presidência da República, é um bom empresário. Não sei se está a entender. Por exemplo, dizem que vão pagar uma dívida, as finanças, a um senhor qualquer no Cubango, que esteve no AMBO. E depois, é verdade que já apareceu o governador do Cubango a dizer que ele não tem nada a ver com o assunto. E eu não acredito mesmo que ele tenha a ver com o assunto. O que está a dizer é que há empresas que são privilegiadas, é isso? Não, e que inventam dívidas. Eu acho muito bem que se faça uma auditoria das dívidas, mas como é que o indivíduo que não tinha nada, Sim, o Estado deve-lhe $1 bilhão, por exemplo, ou mais ou menos isso. Isso é impossível. Sim, mas as dívidas têm que ser credenciadas, têm que ser reconhecidas pelo Governo das Finanças. Não sei que deviam ser auditadas como... Exatamente. Não, mas eu não sei se são. E por quem é que são? Porque, desculpa, não é normal um indivíduo, diga-me lá, um senhor de origem camponesa, onde é que ele tirou dinheiro para ele começar tal negócio que até emprestava dinheiro às províncias? Este dinheiro saía da Segurança de Estado. Quando o Sr. Miala ia distribuir o dinheiro às pessoas que eram da UNITA. Não, isso eu provo. O que está a dizer é grave. Desculpa, é grave, não. Eu provo. Porque o dinheiro sempre andou à vontade lá, de tal forma que você viu o que aconteceu com o tal senhor Lussati. Você vê. O que está a acontecer? Alguma vez mais falou do Sr. Lussati? Sim, mas o que o Sr. Lussati tem a ver com o General Miala? Tem a ver porque eles são da segurança. E se um major que é de uma banda de música tem acesso a esse dinheiro à vontade, como é que você não acha que outras pessoas também poderão ter acesso a tal dinheiro? E sempre tiveram. Está provado. Eles sempre tiveram dinheiro extra e tiveram dinheiro à vontade para tais trabalhos que eles diziam que eram trabalhos secretos. Mas, entretanto, com isso, são pessoas que não têm preparação moral e cívica e fazem o que fazem. Aliás, não é preciso ir muito longe, ainda agora ontem, a televisão portuguesa falou de um grupo chefiado, um grupo de pessoas chefiada, uma máfia, pronto, que se criou por um soldado que eventualmente estiveram na República Centro-Africana e que fizeram um negócio de valor de $500 milhões. Isso para mim não é nada. O Pedro Lussati, mandou uma transferência de $1 bilhão. Uma não, várias. Não, uma delas, ou uma das, ou pronto, que seja. Sim, tem razão. Várias transferências e totalizou supostamente $1 bilhão. Só naquele ano. Sim. O que eu também acho um valor muito, muito dilatado. Mas, desculpa, mesmo $1 milhão a mim ia andar atrás logo a mas, perguntar por que eu estou a mas $1 milhões... E quando ainda por cima é possível só ter 250 mil este ano. Claro. Porque nos outros anos nem isso. Aí estamos de acordo. Pronto, então, e ninguém fala mais nada. Não, mas o que eu estou a dizer então, é que você está aqui a citar nomes que mas foi verdade. Não tem certeza. Não, eu tenho a certeza absoluta. Eu tenho, porque sempre houve dinheiros à vontade, sempre houve. Eu tenho certeza. E eu provo. Inclusive ele mandou comprar casas nos Estados Unidos para pessoas que trabalhavam com ele, que são conterrâneos dele. Mas que é o senhor Lussati? Sim, a senhora Miala comprou. E eu, na altura, até na altura eu próprio até disse a quem devia dizer que ele fez isso. Mas se lhe intentarem uma ação, você tem evidências, tenho, provas para testar a seu favor da coisa que está a fazer? Eu tenho. Porque, olha, por exemplo, nos Estados Unidos da América, por muito que nós queiramos fugir, não conseguimos. Porque se formos ver lá, como é que se diz? Fomos procurar os papéis, vamos ver a rotação de quem é que comprou, quem pagou, quem não sei o quê, quem é que tinha o documento, mesmo, tudo se comprova. Portanto, o que eu não acho normal é que, por um lado, a maior parte das pessoas que estavam em lugares chaves eram só pessoas de família, amigo e conterrâneos. Sim, mas essas pessoas estavam em lugares chaves. Não é de agora o tempo de João Lourenço. Não. Vamos recordar até não, são os mesmos que continuaram. Eduardo Santos. Não. Mas tem que fazer esse da segurança de Estado que trabalhavam nas embaixadas, eram todas familiares, amigos ou afilhados, conterrâneos do Sr. Miala. Todos que eu conheci. Só. Mas depois, isso desde quando? Desde que eu conheço. Desde que eu conheço como responsável, desde que ele começou a ter poder.
desde que ele começou a ter poder, porque ele antes não tinha. Quem tinha poder era o general Zé Maria, quando ele passou a ter poder. Quando fez intrigas para o general Zé Maria sair e ficou lá ele, não é? Que o presidente Zé Eduardo pensou a mesma coisa que o presidente Neto. Este, como assim, veio do Zaire, não estudou muito, ninguém o conhece aqui, não vai fazer muitas amizades, se calhar é bom para ficar no lugar do outro. Foi assim que ele deve ter pensado, não me disse. Mas que ele deve estar bem arrependido, isso deve. Então, logo, eu provo isso. É verdade. Portanto, agora, se ele está a dizer que se aprenda ou não aprenda, mas então o presidente tinha que saber, mas o presidente não sabia, não sei se está a entender. Sim. Você não pode dar coisas aos subordinados sem o presidente saber. Como é que você vai dar algo? E para mais, não eram sequer pessoas muito antigas na carreira diplomática. E começaram logo a ter cargos muito elevados e depois nunca vão para Luanda, estão sempre embaixadas. E algumas delas, quando há, por exemplo, cargos nas Nações Exteriores abertos a todos os angolanos, não dizem a ninguém, só dizem a eles. E eles é que estão, ora na União Africana, ora aqui, ora ali, tudo que é regional, tudo que é possível, é sempre um indivíduo que veio do Zaire e que é do conterrâneo, ou quase da mesma geração do Sr. Miala. Muito complicado. Ok, vamos evitar falar de pessoas, vamos falar de coisas concretas. São coisas concretas. Sim, mas por vezes eu estou a salvaguardar a sua pele, digamos assim. Não se preocupe. É que você está fazendo aqui acusações que são graves e podem, de certa forma... Não se preocupe, porque é assim, a cadeia... É feita para os homens. Para os homens. E por outro lado, se for injustamente, bom, também se saberá. Se for injustamente, também se saberá. Mas o que eu digo, eu posso provar. Agora, obviamente, podem dizer, não, mas isso agora já não é crime. E, portanto, tu vais para a cadeia. Paciência. Mas nós estamos aqui para isso. Porque, sinceramente, nós não estamos para ver o país como está. Para ver adultos e crianças a comerem no lixo diariamente. Não é normal. Nem em tempo de guerra isso nunca aconteceu. Já me fazia impressão portanto, algumas pessoas loucas, digamos assim, dementes, a fazerem isso. Já me causava impressão e eu já dizia, mas isso não é possível. Devia haver um serviço para tirar esses loucos da rua. Uma rusga e pô-los no devido lugar. Já me causava impressão ver crianças na rua, bebês com as mães a pedir. Mas agora, a comer no lixo, desculpe, isto não é normal. Nunca aconteceu isto. Nem antes da independência e nem durante a guerra. E, portanto, pronto, posto isso, eu acho que não... Sim, isso de facto que não é bom, sim, mas é possível, é sempre dizem coerente. Que está tudo a avançar, está tudo a melhorar, mas eu só vejo que está tudo a retroceder. Muito bem. Eu, quando falei consigo da última vez, senti algum ceticismo em relação ao papel do FMI. Já mudou de opinião? Já acredita mais? É mais credível em relação a Angola? Não, eu acho que o FMI, ele comporta-se da mesma forma em todos os países para onde vai. Sim. Ele já esteve aqui em Portugal, a receita é a mesma. Qualquer pessoa que estuda economia, que sai da faculdade, consegue trabalhar no FMI e aplicar a receita deles. Não é difícil. Olha, aí não é preciso grande experiência. Aí não será necessário grande experiência. Mas, em caso de Angola, eles dizem que Angola até está no bom caminho, porque é normal. A Angola gasta mais dinheiro a pagar a dívida externa do que a investir naquilo que tem que investir, eles têm que estar contentes. Se por essa Angola pagou no ano passado cerca de 50%, gastou cerca de 50% do seu dinheiro, digamos assim, do seu orçamento, sim, para pagar uma dívida externa, é normal que eles sejam satisfeitos. E se agora até aumentar para cerca de 60%, melhor ainda, porque na verdade o FMI defende os interesses de quem criou. Da potência e das potências, portanto, que fazem parte, mas há uma primeira potência, que eu não vou dizer, porque todo mundo sabe, sim, e depois há as outras que estão à volta. Portanto, essas potências é que estão mais interessadas em que os países africanos não saiam da pobreza. E também não vamos acusar as tais potências da nossa pobreza, porque nós temos cabeça para refletir e pensar que não deve ser assim e o que é que devemos fazer. Mas no caso em concreto, eu penso que uma dívida, os Estados Unidos da América não paga, não gasta, portanto, o seu orçamento para pagar cerca de 50% da dívida externa deles ao exterior. Aliás, um dos países que eles são bastante dependentes em termos de dívida é a China. O que se faz é negociar a dívida e nós realmente começamos, depois dos outros, a fazê-lo, portanto, e muito lentamente. Primeiro vamos dizer, quando o fulano fez, o G20 diz que é preciso fazer, mas nós não tomamos as iniciativas mais corretas. Porque é o seguinte, eu já ouvi aí um senador americano a dizer, olha, portanto,
o alívio da dívida não é o mais importante. Quer dizer, o alívio da dívida quer dizer, o perdão da dívida. Sim. Mas sim o corte da dívida. Sim, eu acho que o corte da dívida é importante. Desculpa, o corte dos impostos, peço desculpa. O corte dos impostos é muito importante. Aliás, no meu livro sobre o coronavírus, uma das receitas que eu dava era exatamente isso. Que não aceitaram, mas que agora estão a fazer. Voltamos com o IVA por causa das eleições. Sim. Voltamos com certos impostos por causa das eleições. Aliás, já antes voltamos com alguns, tanto dos impostos da agricultura, etc. Tendo, contudo, indústria. O recuo do IVA para si é seguramente uma medida eleitoralista. Sim, e antes também, quando a coisa estava mais também a apertar, reduziram os impostos industrial, que eu achei bem, reduziram o imposto agrícola, aumentaram o bancário. Bom, tudo bem. Também não creio que devesse aumentar o bancário, porque nessa altura do ano, estamos, do tempo, quando fizeram, já estávamos mal. Os bancos já não estavam assim tão bem. Mas pronto, que seja, tiraram uns para dar a outros. Que seja. Contudo, nenhum país se faz sem se endividar. E não é de hoje que o FMI que diz que estão no bom caminho diz mas ainda tem mais espaço para se endividar. Claro, porque temos mais espaço para nos endividar é que nós não tínhamos que pagar 50% da dívida. Não sei se está a entender. Claro. Portanto, estamos a fazer o que eles querem. Por isso é que eu não acho que esse elogio seja para nós nos rirmos. Já deve ser para nós termos cuidado. Porque foi a ser elogiado que o Gorbachev, que era o homem da perestroika, não é? Caiu, puxaram-lhe o tapete, foi a ser elogiado. E o que é que lhe parece, não sei, como é que o FMI encarará essas contradições quando depois há decretos e autorização para pagamentos de prédios que custam 100 e qualquer coisa milhões de dólares, numa altura em que o país vive problemas gritantes em relação a tudo, desde educação, fome, saúde, transportes? Olha, eu acredito que o FMI toma nota, mas o FMI não se miscui na gestão. Sim, seria uma ingerência, sim. Sim, não se miscui na gestão. Mas a questão moral. Mas a questão moral, obviamente, eu acho que eles não devem estar de acordo, porque provavelmente eles achariam que se nós tivéssemos mais dinheiro, iríamos pagar mais a dívida, não é? Mais dívida e mais dívida. Eu acho que é por aí. Mas, de qualquer forma, não sei, são pormenores que eu desconheço. Mas acredito, não creio que se miscuem na questão de gestão. Não creio. Muito bem, muito bem. Bom, um outro tema que nós também queremos abordar e que também é muito preocupante é a questão, já falamos aqui do desemprego, da fome, as pessoas estão comendo lixo, infelizmente, mas para si, como angolana, que muito viaja para esses palcos mundiais, onde há conferências, onde há cimeiras das Nações Unidas, que conversa com muitos senadores, que troca experiência, que dá o seu contributo como consultora, que é premiada, que é reconhecida lá fora. Que imagem é que essas pessoas têm verdadeiramente do nosso país? Porque nós temos o nosso Presidente da República que é, muito justamente, recebedor de vários prémios por parte das questões relacionadas com o ambiente, na América, esteve agora na cimeira da COP de Glasgow, na preservação do ambiente. Mas o que é que se diz nos bastidores, verdadeiramente? Olha, uma das coisas que eu ouvi é que estranhavam muito o prémio que o Presidente, com todo o respeito que merece, que lhe foi otorgado sobre o ambiente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, vamos falar do mais fácil, porque ainda não está feito. Sim. Foi o facto de ter aprovado um decreto que permita haver extração de petróleo no Quanducumango, naquela zona do Okavango. E essa foi a que sobressaiu mais lá fora. E a que sobressai todos os dias, e ninguém entende, é mesmo o lixo. Muito lixo, muitos esgotos a céu aberto, muita lixeira na rua, isso em todo lado. Estradas buracadas, porque eventualmente não há forma de fazerem, portanto, de escoar o lixo adequadamente. Porquê? Porque se você tiver drenar os esgotos, provavelmente quando abre, ou quando estraga, ou quando avaria, a água entra para os esgotos e a estrada vai demorar mais tempo. Mas como as estradas foram feitas de qualquer jeito, foram muitas delas, digamos assim, reabilitadas. Então é sem fiscalização. Tudo isto tem a ver com o ambiente. Tem, porque o esgoto é feito exatamente por causa do ambiente e para degradar o que nós fazemos, o uso do plástico. Antes de fazer tudo isso. O resto primeiro tem que se tratar do saneamento e dos esgotos, naturalmente. Sim, não só. Sim. O próprio Ministério do Ambiente, que tem uma jovem, praticamente saiu da faculdade para ali, e que
sai um... Qual jovem? Já lá não está. A ministra Jane, eu estou a falar da vice-ministra. A secretária de Estado, que foi sim. ministra, Sim. que entrou ali assim também de paraquedas. E que também depois foi para o Bureau Político do MPLA de paraquedas, porque nunca foi grande militante, pum, puseram no Bureau Político. Aliás, a vida dela, mais e a família toda foi da FENELA, o próprio pai morreu quando ela já estava no BP. Era vice-presidente da Assembleia. Mas você não está a tirar mérito a senhora dizer que caiu lá de paraquedas? Não. Foi de paraquedas porque... Paraquedas, alguém pula lá. Sim, é a segurança. Sim, é a segurança, é a segurança. Mas o que é que garante que é a segurança? A segurança porque é estranho. O problema é que você embirra muito com a segurança. Não, eu acho que é a segurança de Estado. Porque é estranho. Então acha. Os achismos às vezes são perigosos. É assim, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o meu filho havia dificuldades de professores, o ano letivo quase foi paralisado em Angola, pelo menos na escola onde ele estava, por falta de professores. Sim. E eu pedi para ele ir para uma bolsa de estudos em Cuba. Aliás, o próprio presidente achava bem que ele fosse para fora. Mas quando chegou a altura de eu pedir, então, para lhe mandarem para Cuba fazer os estudos, pelo menos em Cuba havia calor, sol, era um sítio... Era uma ilha aprazível, sim. Não conhecia das condições, eu não conhecia, infelizmente. Mas na altura pensava que era melhor, né? Eu pedi. E sabe qual foi a resposta que me deram? Não pode ser, porque as bolsas que há este ano só são para os filhos das pessoas da FENELA, dos que estão reintegrados, que querem aceitar. E as bolsas, quem é que estava a comandar as bolsas? Era o General Miala. Isso estou-lhe a dizer eu, porque aconteceu com o meu filho. É um exemplo. E, nessa altura... Daqui a bocado o General Miala é culpado por toda a calamidade do país. Olha, quase sempre, porque estão a ouvi-lo demais. Acho que ele está... Eu vou te explicar porquê. Inclusive, ele é que influenciou no passado, e eu não sei até que ponto neste momento, os nomes das pessoas que iam passar dos cargos. Isso posso lhe garantir. Isso lhe posso garantir. Não percebi. Era ele que influenciava e que dava nomes, porque ele dizia, isso também eu posso provar porquê, que a área econômica tinha que ser da segurança. Eles chegaram a ir ter comigo, ele chegou a pedir-me desculpa uma vez, porque mandou alguém ao meu ministério que eu tinha que dar os nomes das pessoas todas que eram da UNITA, para saber quem trabalhava lá da UNITA, e que eu tinha que ter um homem dele lá trabalhar e tinha que mandar os projetos para eles analisarem. Eu estou a falar tudo que eu falo, eu posso provar. Eu posso provar. E o presidente não sabia de nada. O presidente da República não sabia de nada, nem o diretor de gabinete, nem ninguém. E foi o doutor José Leitão, que foi a testemunha, mandado pelo presidente e pelo diretor de gabinete, nos anos 90, que ficou à frente dele, a ele pedindo desculpa por isso. Portanto, ele fazia as coisas, às vezes até nem o presidente sabia. Outras vezes sabia. Às vezes conseguia, outras vezes não conseguia. Dependia. Mas neste caso não era verdade. Bom, então, eu não estou a falar por acaso. E se me quiserem prender, que prendam. Mas é verdade, é para ser dita. Por conseguinte... Bom, voltando ao Ministério do Ambiente, sim. Por isso, essa é muita coincidência. Porque esta senhora, o pai, também veio do Zaire, também são pessoas que eram das relações, são amigos. E, por outro lado, a moça do nada vem da faculdade, entra. Sai dali, pum, BP. É muita coincidência. É muita coincidência. E todos os jovens que vieram de Cuba, e que estudaram em Cuba, que trabalharam em Cuba, que vieram de Cuba, todos quase foram adotados pelo General Miala. E digo-lhe isso por quê? Porque eu recebi no Ministério da Indústria, quando eu era lá, chefe de departamento ou diretor interino, já nem me lembro. Ainda era chefe de departamento. Um grupo de pessoas que vieram do Zaire, agora República do Congo, que vinham para trabalhar, eram estudantes. Eram todos estudantes. E todos estudantes. Diziam que eram estudantes. E alguns até de economia. E trabalhavam comigo. Não sei, isto antes da história que ele me veio arranjar, ainda estava na indústria. Passados uns tempos, eu vou para os Estados Unidos, anos e anos depois, e aparece um dos indivíduos, que era meu subordinado. Ele não me cumprimentou. Eu entrei para a sala e eu estranhei, mas este indivíduo que sempre me vê lá em Luanda, cumprimenta-me, chefe. Como é que nem me disse bom dia nem boa tarde? Era o homem da segurança, era o chefe da segurança. Eu fiquei assim, mas este indivíduo era da indústria, como é que ele agora aparece aqui como conselheiro, chefe da segurança? Quando a segurança nem podia ter conselheiro. Por quê? Porque o último cargo era conselheiro, não era ministro conselheiro. Logo, é proibido no exterior ter um indivíduo da segurança substituir o embaixador. Mas como eu tinha a categoria de conselheiro, eles com medo exigiram e conseguiram pôr conselheiros como conselheiros quando não havia ministro conselheiro. Pessoas da segurança, agora até já são embaixadores. Já não há problema. Esqueceram-se, já não há deontologia sequer profissional e não comprem. Para mim não comprem. Sim, mas... Espera só. E o indivíduo não me cumprimentou. Aquilo fez-me estranheza. No final da reunião, ele veio cá fora e a saída, eu cheguei ao pé dele. Olha lá, você
não me conhece. Porque ele cumprimentava-me sempre, ainda. E ele, sim, conheço. Eu disse, então por que você não me cumprimentou? É porque agora apareceu como aqui homem da segurança e com um cargo elevado. E ele, sim, é por isso. Estava com receio que você não me respondesse. Não sei se está a entender. Então pronto, eu tenho provas. Não sei se está a entender. Que ele sempre pôs as pessoas e sempre influenciou, sempre mandou. Isso eu tenho. Agora, o que é que está a fazer agora, eu não sei. Mas eu sei o que é que ela andou a fazer durante muito tempo. E depois era já abertamente que sabia que ele que dizia certos cargos eram dele. E depois um indivíduo da segurança mesmo dele, que continua sempre em cargo, agora já é embaixador. E que eu provo, quando você me chamar, eu digo os nomes todos. Também me disse. Evaristo. Mas o resto, ele sabe. Disse-me, afilhado dele, não, a doutora tem mania de estar aqui a falar de segurança. Somos mesmo nós é que temos mesmo que mandar no país, porque quem manda aqui também são as pessoas da segurança, e nós mesmo é que temos, porque os presidentes da República, mesmo lá em Angola, têm que ser mesmo da segurança. Está aí, continua, em todo lado. Portanto, portanto, se eles próprios dizem, eu não vou dizer porquê. Por conseguinte, eu acho... O que é que isso tem a ver com a senhora... Não, tem a ver com o que você perguntou, ambiente, como é que sim? Porque são essas pessoas que formaram-se com o dinheiro dele, que são amigos dele, que vieram aí com ele. Dele não, receberam a bolsa que era atribuída aos filhos da FNLA, foi isso que você estava a explicar. Sim, naquele caso, e outros que vieram com ele do Zaire, não é? É muita coincidência que estão todos a subir na vida. Mas ele veio do Zaire? Veio, que eu saiba, ele veio do Zaire, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, isto não é segredo para ninguém. Mas eu não estou contra. Eu tenho família, minha pessoal, minha família, vivia também do Zaire. E dizem que os zairenses maltratavam muito mesmo os angolanos. Eram muito maltratados. Não podiam andar numa escola normal onde andavam os zairenses. Só se fossem os moceques. Porque eram chamados de angolanos. Em Lingala diziam, vieram com um cadeado na boca. E eram tipo... Pronto, eram uns escravozinhos, um lixozinho aí. Os refugiados. Não era como eles que são bem-vindos em Angola. Não. Eu estou a falar dos zairenses. Porque eu, como já disse, há pessoas que viveram aí que são angolanas. Mas eu não posso ver um angolano, por exemplo, que fala só Lingala. E francês, não fala que Congo. Não, isso é mentira. Muito bem, muito bem. O que é que lhe pareceu, ou qual é a sua opinião? Desculpa, ambiente. E então, o que eu queria acabar é que eles têm dinheiro. Por que eles têm dinheiro? Até viu uma manifestação a pedirem salários. Eles têm um fundo de ambiente. Cada 10 cêntimos dos plásticos que nós usamos vão para a conta deles. Além do mais, eles pregam multas à toa. Por exemplo, um edifício bancário que está a pôr divisórias lá dentro de casa, do escritório. Sim. Eles vão lá e cobram uma multa de $1 milhão, $2 milhões, por causa de tinham que lhes pedir autorização. Mas o que é que lá dentro, por compartimentos, tem a ver com o meio ambiente? Dentro, não sei. E além do mais, a própria legislação das multas não tem esses valores exorbitantes que eles cobram. Não tem. Muito bem. Duas perguntas. Perguntas. E, por conseguinte, eles também não fazem nada pelo ambiente, nada. Plantam árvore de vez em quando, não fazem nada. Absolutamente nada. E saiu a ministra, agora saiu outro ministro e ela continua lá sempre plantada. Continua. Muito bem. Olha, duas perguntas muito objetivas. O que lhe pareceu, a sua opinião sobre o regresso do ex-presidente José Eduardo dos Santos e o facto de não ter sido um motivo noticioso e, por conseguinte, não ter havido contacto entre os dois, entre o ex-presidente e o atual presidente, e depois acha que o presidente José Eduardo dos Santos regressou a Angola por causa do Congresso do MPLA? Olha, desculpe, em primeiro lugar eu não tenho que achar nada, porque o presidente José Eduardo dos Santos está vivo, não morreu, ele tinha que falar. Mas o que eu penso, o que eu tenho a certeza absoluta é que ele nunca foi embora para ficar lá. Ele nunca fugiu do país, ele foi se tratar. Porque, aliás, qualquer pessoa que viu as imagens do presidente José Eduardo dos Santos, quer no Dubai, que andaram a girar, que não deviam, porque eu acho que aquela foto foi tirada por alguém da segurança da embaixada, porque eu só estava ali com pessoas da segurança e com o embaixador. Portanto, eu não vi o embaixador com câmera nenhuma, nem nenhuma pessoa no Dubai, nenhum indivíduo árabe lá do Dubai vai mandar pôr na internet, quando passa lá algum passageiro ou algum chefe de Estado, fica a mandar mensagens. Portanto, foi mesmo a segurança, para mostrar que ele estava débil e de felicidade, penso eu.
O que é muito maquiavélico, mas como as pessoas realmente são mesmo maquiavélicas. Mas isso faz algum sentido? Mandar uma fotografia para mostrar que estava débil? Faz sentido, porque fez, então não mandaram. Não é estranho. E por que você tem que ver a fotografia nessa ótica? Por que não pode ser na perspectiva? Sim. Está aqui o homem, está bem, está a andar, está a ir para Angola? Bem. O homem não estava a ir para Angola, o homem Não estava estava a andar? Não, o homem estava todo cambaleante. Como é que. Não, desculpa. Lamentavelmente não. O homem nem sequer estava a ir para Angola. O homem estava a ir para Madrid. Estava a sair do Dubai. Sim, estava a ir para Madrid. Não, desculpa. Então você acha que a foto foi tirada com má fé? Foi tirado de má fé. Foi Ok. sim. Não sou assim tão ingênuo. Bom, e em segundo lugar, a última foto, o que viram, Mas quando ele desembarcou. o presidente, assim, a Desculpa, foto não. não foi ingênua, pode não ter sido consentida, mas eu vi o vídeo, que não é foto, é o vídeo, e eu Sim, lembro o de ver vídeo. o presidente de Eduardo até assinar com a mão. Não, ele está a assinar com uma Cumprimentou. Desculpa, está a despedir-se das pessoas, não está a fazer assinar para as pessoas fazerem o vídeo. Porque aquilo que eu conheço, eu sei que ele é uma pessoa que gosta de se expor. Nunca foi. Sim. Não me parece. Sim. Bom, então. Mas pelas funções, pelo cargo que teve, é normal que esteja alvo de alguma Não, exposição, é normal, de é normal, é normal. mediatização. Sim, mas não foi ali, naquele sítio, foi Para alguém. si não foi o mais apropriado, Não, é isso? não é não. Foi alguém da embaixada e da segurança, não foi mais ninguém. Bom, Bom, estamos a não, supor, sim. não, isso eu tenho a certeza. Eles podem dizer, então vai presa por causa disso. Mas você porque se estava lá, não você não viu. estava lá, como é que sabe? Não, é isso que vão dizer. Está a supor. Não, eles sabem, por saberem disso é que puseram, não Muito é? bem, vamos passar. Pronto. Ok. Mas depois, já viram uma outra imagem do presidente Eduardo Santos, também a descer do aeroporto, já meses depois disso, viram também que ele também não estava muito melhor. Sim. Logo, qualquer pessoa sabe que ele estava doente. Ele não regressou de uma fuga, do exílio, não. Ele foi tratar-se e voltou antes de terminar o tratamento, porque ele necessita de fazer tratamentos de vez em quando. E se eu fosse ele, não viria tão cedo, porque ele não está ainda em condições de ficar todo esse tempo lá, porque se ele de repente é um problema, eles não têm condições para o tratar. Mas exatamente, ele já prejudicou a saúde dele 2 vezes, por pessoas que não merecem. Primeira vez, ficou o tempo todo que o filho ficou preso, indevidamente, porque eles quisessem prender o filho, tinham muitos motivos para tentar levantar o véu e, se calhar, encontrar ou não encontrar nada. Então, mas isso não é um bom motivo para ele permanecer em Desculpa, Angola? desculpa. Você disse por pessoas que não merecem, Não, então o filho não merece? não merecem pessoas, os angolanos. Não merecem por quê? Não merecem porque ele quer mostrar aos angolanos que ele não fugiu. Mas Não sei se está entendendo. por que Dá todos os licença. angolanos têm que ser avaliados da mesma forma que se dá avalia um licença. grupo de pessoas Não, que dá estão, licença, estão dá a governar e estão no licença, poder? dá licença. Não, é Não, bom explicar não, isso. eu vou explicar, porque a maioria das pessoas, nós os angolanos, somos muito cobardes. Somos cobardes. Há uma minoria que não é cobarde, que é a minoria que se manifesta. A maioria cobarde gosta de que aparecer a papa feita, tudo resolvido para depois colar-se. Sim, mas o que é que, Desculpa, o, não, o que eu o- quero o que dizer- é que é expectável Não. que se fizesse em prol do Desculpa, presidente de não, Eduardo Santos? Desculpa, porque todo mundo... Eu quero perceber até onde é que se estende a sua Desculpa, cobardia. Fala em cobardia dos a angolanos. maioria das pessoas, à exceção daqueles que estão noutros partidos Sim. da oposição, achavam que ele era o máximo. Ele quem? Ele, o presidente Eduardo Santos. Sim. Era o máximo. No partido dele era o máximo, era o máximo. Quando aparecesse em qualquer aeroporto, era o máximo, em qualquer coisa era o máximo. E de um dia para o outro, só porque o presidente João Lourenço apareceu e diz que já não é o máximo é o presidente João Lourenço, que ele próprio é que disse que era o máximo, foi ele, o Eduardo Santos, que ajudou a campanha, e disse que ele é que era o máximo, por isso que o povo aceitou. Então, já não é. Então, agora já é uma besta, agora já é uma cobra, o Zé Lourenço é que é o bom, mesmo que as pessoas sabem que não é, mas tem que dizer que é. Quer dizer, eu acho que isso são pessoas que não merecem, porque, na verdade, todos os jovens acham, eu estou a ser prejudicado, eu já fiz um diploma e não tenho um bom cargo. Mas não se mexe. Fica uma espécie. Dá licença. Eu acho que o seu comentário foi um pouco feliz. Quando diz os angolanos, não é? Você devia ter dito que há um grupo restrito de angolanos que, de certa forma, não o apoiaram ou não lhe deram a solidariedade que era necessária. A maioria dos angolanos, São Maria vão com as outras. Porque não sabem criticar. Eu já critiquei o presidente Eduardo Santos no ano passado. E o mesmo grupo que está com ele, que esteve com ele, que está com os João Lourenço. E continuo, não tenho medo. E claro, sou julgada, mal julgada, pelas pessoas que são a maioria, que não entendem nada e que ouvem a voz de um ou de outro indivíduo que é pago muitas vezes pela tal segurança e que põem coisas nas redes sociais. Por quê? Porque as pessoas, não é, gostam de se acomodar, gostam de aparecer. Eu tenho que ter uma casa. Eu tenho que ter um carro. Eu tenho que ter um cargo. Mas não querem trabalhar para isso, querem esperar. Pensavam que a independência vinha e o Estado tinha que lhes dar tudo. Por conseguinte, e há aquelas zungueiras que saem e dizem, não vou ficar aqui à espera que o Estado me dê, eu vou ter que sair. Defendem-se, reagem. E vão ter que fazer, e vão. Sim. Mas outros não, eu não fiz um curso para ir trabalhar como zungueira, eu não fiz um curso para limpar chão, e ficou em casa. Sim, pronto, você achou que ele Então, sacrificou a sua saúde primeiro por causa do filho que foi preso, sim? Não, No segundo quando o filho ponto. estava preso, ele Sim. podia ter saído, Sim. não durante o tempo todo, mas ele como sabia que a pena
prisão preventiva era de X, ele podia ter ido. Sim. Mas por que ele não foi? Ele não me disse. Mas eu deduzo. Ele deve ter pensado, além do filho estar preso, vão dizer que ele foi embora quando o filho estava preso. Sim. Não sei se está entendendo, por causa da tal imagem que ele tem, não é? Mas que não valeu de nada. Portanto, ele ficou aquele tempo todo, prejudicou a saúde dele durante aquele período longo e depois saiu, quando o filho saiu, e agora, mais uma vez, provavelmente, embora ainda não em condições, bastou sentir com um pouco mais forças, voltou para as pessoas verem que ele não fugiu. Ora, isso é injusto. E ainda por cima... Mas é injusto por quê? Eu quero perceber o que é Porque injusto. dentro do próprio regime, Sim. passam a vida a acirrar ainda mais os ânimos da própria população, dando a entender que ele é uma pessoa mesmo muito má, pior das pessoas que estão lá, que são todas iguais. Governaram todos com ele. Usaram-no, eles próprios é que o aconselharam, porque o próprio presidente jornalista era do povo político. Sempre esteve no topo. Quando dizem fez uma travessia pelo deserto, desculpa, ele nunca fez travessia pelo deserto. Ele saiu dali, do partido, do secretário-geral, foi para vice-presidente da Assembleia, que travessia que ele fez. Bom, não vejo. Agora, alguns que tenham virado as costas, isso é outro problema, é questão de amizades e de cobardia. Pronto. Mas, em princípio, não é normal que digam, mas que notícia da visita do presidente João Lourenço Cabinda é que deveria ser ignorada, ou que deveria ser substituída pela notícia da vinda do presidente Eduardo Santos. Desculpe, isto é falta até de deontologia profissional. É tal coisa, a maioria dos pseudo-jornalistas não tem informação de jornalista, não tem. Não tem. Hoje em dia já há muito mais jovens que estudaram, porque também naquele tempo não havia escolas de comunicação social no país que estudaram fora. E agora já começam a estudar lá dentro. Não tem. Porque se eu tivesse deontologia profissional, ele sabe que um ex-chefe de Estado, mesmo que eu não fosse presidente de partido nenhum, porque o partido não manda nas rádios e nas televisões do Estado, eles deveriam pelo menos dar a notícia. Então, se ele não é importante, como é que o presidente Santos Joma é importante? Será que o presidente Santos Joma, que foi presidente de outro país, por quem nós também perdemos vidas e vidas dos nossos angolanos, vale mais do que o presidente Eduardo Santos? Será que o presidente, que um primeiro-ministro, Tony Blair, que vem de Inglaterra, tem direito ao noticiário e o presidente Eduardo Santos não tem direito ao noticiário? Bom, isso foi seguramente uma afirmação infeliz, não. Porque dizerem que não constituía um facto noticioso o regresso do Presidente da República. E depois, no dia seguinte, dizem que houve um suposto telefonema do Presidente João Lourenço ao Presidente Eduardo Santos. Não só isso. Se um é facto noticioso, também não há de ser, naturalmente. Não, outro é para eles porque já é Presidente. E agora? Mas quem é que ouviu o telefonema? Isso não interessa nada, né? Não sei, mas pronto, eu já pus a minha questão. Agora, há outra questão que eu também achei patética do Presidente João Lourenço, que eu considero, mas que acho que foi um bocado infeliz no que disse. Porque quando, numa entrevista que ele deu depois, posteriormente, perguntaram-lhe pronto, se ele não ia, porque eu não fui vê-lo, ou pessoalmente, etc. Ele disse que, bom, eu já lá fui uma vez, e como na qualidade de presidente, até nem devíamos arranjar um sítio neutro, já lá fui uma vez, e por isso agora, quer dizer, como deu a entender que o outro já é subordinado dele, talvez na Assembleia da República, então ele já não tem que ir. Isto foi mesmo muito, muito, muito patético. Mas foi isso que você interpretou? Interpretou assim? Não, é patético. É patético por quê? Por quê? Porque, em primeiro lugar, o presidente João Lourenço já foi ver, além do senhor Lopo Nascimento, sim, ok? Foi ver o senhor Chivuco Vuco e foi ver o mais velho, como é que ele se chama também na UNITA? Ajude-me. O Lucas Ngonda, não? O Bola Cabanga? Olha, o tio da ministra do Tucuta, como é que se chama? Valentim. Sim. Ok? Sim. Foi ver o senhor Valentim. Primeiro que tudo, até nem deviam filmar. Eu, pessoalmente, se fosse membro do governo ou amiga de alguém, eu não gostaria que me filmassem num momento delicado. Porque isso é feio. É feio. Nós não estamos a mostrar fraqueza, estamos débeis. Não é bom. Sim. Mas pronto, isso são eles é que sabem se eles autorizaram, eles gostaram. Pronto. Mas ele foi ver pessoas até da UNITA, porque eram amigos dele. Então o presidente Eduardo sempre foi inimigo dele. Então se o presidente Eduardo dizer que é estúpido e burro, que pôs um inimigo dele, que lhe ofereceu um cargo, porque para já aquele cargo nunca devia ter sido oferecido. Nunca devia ser oferecido. Aquilo foi uma oferta. Ele indicou alguém que vais tu. Como também ele próprio, no partido, foi também indicado, o presidente Eduardo Santos. E ele também indicou. Portanto, isto é grave. Porque, por exemplo, eu não estou a ver, mesmo em termos de campanha eleitoral, eu não estou a ver como é que eu e outra pessoa qualquer num partido, o meu partido, antes da campanha começar, já diz que está a apoiar-me a mim, e depois de dizer-me que está a apoiar a mim, é que abre a campanha e abre a possibilidade de entregarmos as candidaturas e já fez
passeatas de apoio e saiu já na televisão pública, nas rádios, tudo que o nosso candidato é o fulano, quer dizer... Sim, mas voltando na por isso é que eu estou a dizer voltando isso. à questão do Pronto. presidente João Lourenço. Sim. A mim parece-me que às vezes se esquece. O presidente João Lourenço também é presidente do presidente José Eduardo dos Santos. Mas eu sei, por isso é que eu estava a dizer isso. Que se ele é presidente do José dos Santos e acha-se superior por causa disso... Qual é a obrigação que ele tem? Não, desculpa. Então, Ele não é obrigado. Ele tem alguma obrigação em visitá-lo? Ele não é obrigado. Por isso é que eu lhe disse. Okay. Mas ele, isto não é desculpa, porque ele foi visitar pessoas abaixo dele. Abaixo de quem? Presidente hierarquicamente? Ele presidente, hierarquicamente, dos quais 2 até são da UNITA. Sim. Militantes da UNITA. Sim. É isso que eu quis dizer. Sim. E por outro lado, devia pelo menos ter a lembrança, a humildade de se lembrar que aquele indivíduo lhe passou o cargo de bandeja. Ele deveria ser um pouco grato, pelo menos. E estando uma pessoa débil, doente, não é? Mesmo que já esteja um pouco melhor, é normal a pessoa ir lá ver, então, mais velho. Da última vez, e eu acho que ele foi da primeira vez, não é porque gostasse do presidente Eduardo Santos. Porque, na verdade, depois de eu ver aquilo tudo que eu vi, eu acho que o presidente João Lourenço, ele é presidente, ele faz o que ele quiser, ele está acima de toda a gente, do momento. Mas ele foi, porque estava com medo, com receio, eu acho, quer dizer, possivelmente... Suposições, sim. Suposições. Sim. Que ele estava com receio da repercussão negativa que teria e teve a ida do presidente José Eduardo dos Santos para fora do país, sem usar os meios protocolares, o que demonstrava que havia ali uma cisão entre ele e o presidente Eduardo dos Santos, quando ele dizia que estava tudo bem. Portanto, era mostrar ao mundo que dentro do MPLA não estava tudo bem. Sim, mas isso também, por outro lado, quer dizer, há aqui um amargo de boca, porque o ex-presidente Eduardo dos Santos tinha meios disponíveis a seu dispor, mas abdica dos meios e faz um voo comercial. Isso também pode ser encarado como uma afronta, digamos assim. Não foi afronta. Ele é um cidadão e, como tal, ele faz o que ele quiser. Sim. Temos visto vários presidentes da República a viajarem de avião. Eu própria viajei recentemente, quando fui aos Estados Unidos, por acaso até nem sabia que ele era o presidente, mas já tinha a ver, com o presidente da Zâmbia, estava mesmo ao lado de mim. Viajamos lado a lado. Quer dizer, numa cadeira, no outro, ao lado. Sim. Então, e ele pode viajar como ele quiser, só que ele queria dar a entender que ele é bonzinho, até está a ajudar, está a dar meios, está a dar isto, está a dar aquilo, porque ele é gastador, ele gasta muito, ele tem os seus direitos que estão descritos em legislação que eles aprovaram, que ele próprio também estava lá quando aprovaram, como na altura era ministro da Defesa. Então, ele tem essa legislação, e ele chega em legislação, mas ele não é obrigado a fazer só o que ele quer para ele ficar bem visto na fotografia. Portanto, porque o presidente João Lourenço gosta de dar a entender que está tudo bem quando não está. Sim, mas então, mesmo este ato é susceptível de análise, porque o presidente Eduardo dos Santos, durante 30 e tal anos, nunca ouvimos viajar num voo comercial. Desculpa, daí a notícia. Pronto, e o presidente João Lourenço queria evitar que isso acontecesse. Exatamente. Por isso é que ele foi. Ele não foi lá, num gesto de amizade, não é? De cordial, dizer ao presidente dos Santos não viaje no avião. Ele foi lá, até fui lá, quer dizer, fiz um favor de ir, porque até me rebaixei, não. Ele foi lá porque ele precisava, se possível, que o presidente dos Santos fizesse aquilo que ele preferia para a imagem dele. Ora, nós não podemos viver de imagens de presidentes, nós temos que viver de imagens do país. E a imagem do nosso país é péssima. É péssima. Portanto, nós não podemos vender. Nós já fomos ao país tal, assinamos um acordo. Nós já assinamos tantos acordos, já temos tantos projetos nas gavetas, e daí a execução. Nós não podemos construir um país desta forma. Nós temos, por exemplo, começaram por dar 8.500 aos bocadinhos a cada família. Quando? O que é que 8.500 quantos são? Nada. Se na altura, quando começaram, aí há uns bons, quase um ano, eram, e aos poucos, não é o país inteiro, assim, hoje aqui, amanhã ali, representavam $17, hoje 8.500, quando eles devem representar para aí $13 ou menos, não sei. E isso não dá nem digamos assim, mesmo que fossem $15, que não são, mas imaginemos que fossem 15, dava 0,5 cêntimos de dólar por dia. Se fosse, já não é. Ok? O Banco Mundial mede a pobreza pelo valor mínimo, quer dizer, abaixo do nível da pobreza. Quando eles dizem que um país... $2 mais ou menos. Um país está abaixo do nível da pobreza, abaixo, é porque só cada cidadão tem direito a $2 por dia. Certo. Mas isso é abaixo já. Sim. Então, $2. Então, sim.
nós estamos abaixo de abaixo. Não sei se está a entender. Sim. E para alguns, então, isto é simplesmente uma brincadeira. Dizer, isso já faz diferença. Não faz. Fazer diferença, foi como eu também disse no meu livro e falei também já aqui alguns, era passarem a comprar a produção toda dos agricultores antes de chegar lá apodrecesse. Constantemente usarem os caminhões das FAPLA, que não têm trabalho, para ir buscar, escoar os produtos e, se fossem em excesso, o sacrificar-se os próprios fazendeiros, que são os maiorais, nomeadamente para o presidente, que é fazendeiro, e outros generais e pessoas com mais posses, por um tempo, por um ano. Olha, deixem apodrecer a deles, em vez de deixarem apodrecer a do povo. Mas acho que não era necessário deixar apodrecer, porque eles próprios podem investir para fazer conservação dos produtos. Eles, os que têm dinheiro, que evoluam. E que deem pelo menos o mínimo dos mínimos aos outros. Escoar os produtos deles para comprarem, eles terem dinheiro, e darem-lhes o mínimo dos mínimos, então os $2 por dia. Muito bem, ok. Então ficamos a saber $60 por dia. Era o mínimo. A ideia é, sim, é boa, é válida e o Fundo Soberano ficou sem 3 milhões e 500 mil. Bilhões, aliás, 3 bilhões, 3 mil milhões, sim. 3 mil milhões. É melhor falarmos assim. Sim, porque os economistas dizem que há diferenças, sim, etc. Dos bilhões e os mil milhões. Mil milhões. Sim, mas 3 bilhões americanos. Sim, esse dinheiro será canalizado para o PIM, sim. Não, seria. Seria por quê? Porque eu não sei se ele já foi, se não é. Está certo. Não, mas não vimos nada, eu não vejo só. Essa conversa, isto, não nos mostram. Olha, está aqui, foi X, está ali, foi Y. Quer dizer, fora os tais contratos e mais subcontratos e os ajustes diretos, que é quase tudo, não é? Fora isso. Ok. Bom, ficamos a saber então que o presidente José Eduardo Santos não regressou a Angola por causa do Congresso. Não. E que... Não me parece. Não parece que seja isso. Ok. Está bem. Ele regressou. Acha que ele fez mal e corre um risco por estar em Angola? Eu acho que sim. Ele corre um risco por estar em Angola, número 1, porque a saúde dele, quer dizer, ele pode ter melhorado em termos de saúde, mas penso que ainda está debilitada. E em segundo lugar... Sim, mas a questão da saúde, ele corre o mesmo risco que corremos nós todos angolanos por lá estar. Não, mas desculpa lá. Porque os hospitais não têm qualidade. Eu lamento muito, mas ele pode não ter qualidade, mas você e eu estamos aqui em Portugal. Sim. Tivemos qualidade. E os outros angolanos que lá estão? Não, desculpa, dá licença. Eu nunca fui uma pessoa que pense que todos somos iguais. Somos iguais ao nascer e ao morrer. Sim. Temos que ter todos o mínimo. O mínimo é uma alimentação normal, uma casa com água e luz corrente, escola boa, saúde boa, mas nós não temos que ter todas as mesmas potencialidades, até intelectuais, e uns podem fazer mais dinheiro que outros. Sim. Até por uma descomunal. Imagina, o homem da Microsoft, ele fez dinheiro com a inteligência dele. Sim, mas isso são dados concretos. Sim. Pode ter feito outros meios, porque ele trabalhou, foi presidente da República, que eu e você também temos, que os outros não têm. Portanto, se ele tem essas possibilidades, por que é que ele não há de usar? Sim, mas o próprio governo... Mas analisamos com mais profundidade, não é irônico. Eu vou lhe dizer uma coisa. Não, eu vou lhe dar um exemplo. Os nossos líderes africanos ainda hoje tenham que que confiar em métodos de saúde, educação, porque não construíram condições nos seus próprios países e têm que se tratar fora do país. Não, aí eu concordo, esse é o atraso. A minha pergunta era nesse sentido. Aí eu dou-lhe inteira razão. Obrigado. Agora, aí dou-lhe razão. Mas os meios, tanto é assim, que nós aqui em Portugal e em muitos países temos doentes que não voltam para Angola, porque a Angola é que estava a pagar. Sim, mas isso é um erro histórico que tem que se fazer. Não, eu concordo, mas eu quero dizer... o que eu quero dizer... E sabe que o inverso não acontece. Nenhum português vai para Angola para se tratar. Ou nenhum português vai para Angola para estudar, em princípio. O que eu quero dizer é que a maior parte dos angolanos não estudam porque não tivemos... Não foi com tanta facilidade que conseguimos acompanhar o crescimento populacional, muito ele devido à invasão do exterior, silenciosa. Claro, porque se nós tivéssemos só 10 milhões, como os portugueses têm, que mantêm até agora, ou mesmo 15 milhões, eu acho que nós já estamos muito bem. Estamos de acordo, sim. Ok? Sim. Mas a verdade é que, por essa razão, também, as infraestruturas não podiam dar para todos. Mas mesmo assim, que eu saiba, não foram só os filhos dos intelectuais ou dos assimilados, que eram muito poucos, que foram estudar para o exterior. A maior parte das pessoas que tiraram cursos no exterior, e que a maior parte delas foram até bolseiras, não todos, mas a maioria, são filhos de camponeses, de operários e de pessoas iletradas. Muitas delas, coitadas, acabaram os cursos e não têm trabalho. Claro. E a maior parte dos doentes que vêm cá para fora são filhos de pessoas que não têm posses, que agora acabou. Porque não há dinheiro, acabou. Mas vinham. Mas a verdade é que não, os filhos de José Eduardo é que vão, a família de José Eduardo é que é. É mentira. O José Eduardo Santos tem muita família, continua nos subúrbios e a viver mal.
Qual é a sua opinião sobre a recuperação de capitais, a recuperação de dinheiros de Angola que estavam no exterior, que vão chegando a Angola, embora não tenhamos assim um número concreto, são sempre números abstratos, não é? Ainda ninguém veio e fazer um pronunciamento com números. Qual é a sua opinião? Fazer assim, uma pergunta muito direta. Bom, a minha opinião é que isto é tudo é um tema que, não sendo tabu, parece que querem que seja. Em primeiro lugar, já que nós começamos a aplicar legislação que não existe, Sim. mas que alguma da qual é importante e interessante, nós poderíamos, durante este tempo todo, que já vai há cerca de um ano pelo menos, ter tentado começar a legislação do assunto. Por exemplo, a negociação com as pessoas que são digamos assim, acusadas de terem feito transferências ilícitas ou terem roubado o Estado. Sim. Branqueamento de capitais, corrupção. Exatamente. Sim, deveríamos começado a fazer uma legislação. Porque não há legislação que não faz o que quer. Dizem, conversamos e cada um deu tantos prédios, ou deu um X de dinheiro, mas ninguém sabe em concreto o que é. Porque isso está errado. Primeiro, a nossa legislação não fala em acordos. Se bem, como já disse um colega meu há tempos, portanto, eu repito, portanto, se eu vou falar, ele vai saber quem foi, porque se ouvir, mais vale um mau acordo, portanto, que será sempre benéfico para o Estado, sim, e recuperar alguma coisa do que acordo nenhum, sim, e pôr as pessoas na cadeia ou andarem prófugas, não resulta e prejudica a economia. Isto é porque, infelizmente, em todo o mundo a justiça não é assim tão célere, por isso daí a ir-se para a arbitragem, digamos assim, voluntária, nacional ou internacional, que muita gente não sabe o que é e prende as pessoas quando vão para a arbitragem, que foi o caso do Zeno. Aquele processo que ele teve não tinha pernas para andar, porque havia uma arbitragem, incluía, se houvesse um litígio de arbitragem, logo nunca podia ir para o tribunal. Só poderia ir para o tribunal se as partes não aceitassem a decisão da arbitragem. Pronto, a sentença. Então, devia-se ir, pelo menos começar a legislar, porque não faz sentido. Em primeiro lugar, não se legisla isso, mas apressemos-nos a legislar que os tribunais podem ter, e a Procuradoria, uma percentagem dos bens. Isso está muito errado. Isso está muito errado. Porque é assim, quando vai para o Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional pode ser que põe onde ele quer dizer, vai cabimentar orçamentalmente, onde ele entender que deve... Mas verdadeiramente falando, esta percentagem dos bens recuperados, sim, o que isso indicia? É a forma de motivar estas pessoas para... Não, isto é muito mau, porque isto indicia pessoas que não estão preparadas moralmente, porque muitas das quais também, como eu disse, começaram a trabalhar diretamente, porque fizeram aqueles cursos de magistratura e foram diretamente para as funções, e não estão habituadas a trabalhar naqueles casos até específicos, não conhecem legislação, nem outros casos, ou como trabalham noutros países. E então eles acham que eu vou trabalhar rápido e bem, e eu quero aquilo, quer dizer, isto tudo motiva. Isto é negativo, é muito negativo. É muito negativo. Porque é o seguinte, isto não entra na cabeça de ninguém. Normal, né? De um país normal. Isto não entra na cabeça de ninguém de um país normal. Bom, mas começa-se já por aí. Isso está errado. Em vez de se apressarem a fazer a legislação para como negociar, vendo o que é que se passa nos outros países, começaram por aí. Legalizar o que é que eles vão ficar. Por outro lado, há o risco ainda de que nem sequer os casos estão fechados. As pessoas estão a apoderar-se temporariamente ou não. Isto está a lembrar exatamente o 27 de maio. Foi exatamente assim. Mas isto depois, numa outra altura, a gente fala. Foi a mesma coisa. As pessoas foi presa e eu já arrombar a porta da casa. A viúva que não era viva na altura, ficaram vivas depois. Sai com o bebê, sai com tudo, entra já outra pessoa na casa. De preferência, um deles, ou uma namorada, ou alguém. Quer dizer, está-se a passar exatamente. Só que agora até legislar e na outra não havia legislação. Deviam priorizar outro tipo de legislação para, eventualmente, haver essa possibilidade. Por outro lado, não é verdade que, no caso daquelas grandes recuperações, o Estado está a beneficiar. Por quê? Porque, e eu falo mesmo desses Manuel Vicente, Copeli e Padino, nesses casos. Por exemplo, entre outros, mas esses são os maiores, entre aspas, corruptos. Houve outras recuperações, por exemplo, São Vicente não se recuperou o dinheiro, mas recuperou-se os prédios, os imóveis. Olha, vou acrescentar o São Vicente a esse grupo. Acrescento ao grupo. Esses, mesmo enquanto o próprio São Vicente, eles não devolveram absolutamente nada. Nem o São Vicente... São Vicente não devolveu nada? Ninguém devolveu nada, porque eu vou explicar. Começando já pelo São Vicente, que é o último.
E eu já falei nisso, não sei se foi consigo ou outra pessoa. São Vicente vendeu um imóvel, das 3 áreas, o principal lá de Luanda, vendeu no tempo ainda dos Eduardo Santos para ser utilizado para a Procuradoria-Geral da República. PGR. Não, peço desculpa. Ele vendeu os imóveis, não foi esse. Vendeu os imóveis dos hotéis em algumas províncias para serem utilizados pelo Ministério da Justiça, para trazer tribunais. Mas não se fez porque ainda havia necessidade de haver mais dinheiro, e era bastante, para adaptar os edifícios. Bom, primeiro que tudo, por que ele vendeu? Porque ele não fez nada lá, nem pensava fazer. Porque estava a pôr a massa lá fora, e bastante, e ele estava já a pensar em abrir. Porque a mulher dele depois veio a dizer, eu até já estou aqui na Inglaterra há bastante tempo, até já nem estou aí. E ninguém lhe fez nada. Não fizeram o mesmo que fizeram a vista dos José dos Santos, de lhe tirarem nada, em termos de cargos no partido, não fizeram nada. Por quê? Porque tentavam proteger pelo menos uma imagem, que era do Neto, para não acabar com o MPLA, porque qualquer dia o MPLA ia acabar com a FNLA. Pronto. Mas para preservar, engoliram o sapo todo. E, por outro lado, convinha, pelo menos, privilegiar alguém, e para não acabar com tudo. Então, tentaram pôr ali um tampão para ninguém saber do assunto. Daí que, quando veio o caso do Tribunal da Suíça, eles fingiram que não sabiam de nada e disseram que não havia nada. Mas, infelizmente para eles, para o nosso executivo, felizmente para o povo angolano, alguém na Suíça se lembrou de pôr aquilo, publicar aquilo, alguém apanhou, hoje a internet é rápida, e eles não tiveram mesmo como desmentir, então depois no fim disseram que não recebemos nada. Mas no fim, recebemos mais, que não conseguiram justificar-se. Porque é o seguinte, depois acabaram por dar o dito por não dito, porque foi na altura em que estavam para receber dinheiro, 1 bilhão do FMI, e com receio, se nós dissemos que tínhamos, que não há nada e é muito dinheiro, o FMI é capaz de não nos dar o dinheiro. Então há que recuar mais atrás. Pronto, agora vamos prender o São Vicente. Sim, senhora, também vamos prender. Não estamos a ser letrais, porque começou a haver muita crítica, a nível internacional, muita crítica. Então não tinham como, tiveram que sacrificar o São Vicente, mas tentar apaziguar a Maria Eugênia, mas pode vir, venha cá, não vai fazer nada, a sua filha também pode vir, não há problema. Quer dizer, tentaram ainda adoçar a boca com as efemérides do 17 de setembro, etc., mas pronto. Mas a verdade é que isso ninguém aqui é cego. Ninguém é cego. E não conseguiram convencer ninguém. Portanto, uma coisa que já estava vendida, a maioria dos prédios já estavam vendidos, quer dizer, ele recebeu o dinheiro para construir, o dinheiro veio da Sonangol, depois veio, vendeu os prédios, quer dizer, ele recebeu o dinheiro 2 vezes. Uma vez para ele construir, não sei se está a ver, e outra vez recebeu porque os vendeu, e ao preço do mercado. Não ao preço do mercado, ao preço da altura em que construiu, quando não correspondia já com o momento. Depois veio o presidente João Lourenço, ainda lhe autoriza também a venda do edifício sede das 3 As. Desta feita para a Procuradoria, eventualmente para a Procuradoria, mas parece que até já nem vai servir para a Procuradoria. Mais uma vez, ele vende uma coisa que também não pagou para construir, portanto paga 2 vezes, e ele dá o dinheiro ao preço do mercado da altura que ele construiu. Portanto, muito pouco ficou para eles se ressarcirem. E aquilo que ficou também não era de São Vicente, é do Estado. Porque o Estado é que construiu aquilo. Ele não provou que ele construiu. Onde é que ele tirou o dinheiro para ele construir aquilo? Não era com o salário dele, lá das 3 As que ele ganhava, que ele ia fazer aquilo. E a própria mulher dele disse que o presidente Eduardo é que nos deu. Ela primeiro disse que eles não tinham dado, nunca lhes deu nada. Tudo que esse senhor era o campeão, quer dizer, tudo que o Estado lhes deu, claro, tudo que o Estado deu e que virou o campeão, você pagou ou ficou com aquilo, porque foi 15 anos depois, foi dado por alguém, foi prometido por alguém. Portanto, o que para certas pessoas é oferta, é uso campeão. Mas o que é para outros é roubo. Então, eu acho, por esse lado, eles não beneficiaram nada de São Vicente, não recuperaram nada, e os cerca de 2 bilhões, porque eles, na altura do problema, já são 900. O resto já foi para Singapura, onde o Copelipa, os Dinos, São Vicente com eles, também tem os negócios, começaram as sociedades, começaram outra figura, que agora dizem que o Dino vendeu as ações dele. É mentira, ele está com uma testa de ferro. A Trafigura hoje é uma grande empresa. A Trafigura é uma empresa de renome, com dinheiro de Angola. Portanto, isto é tudo aldrabice. Por outro lado, os prédios que eles dizem que tiraram do Sampaio, que fizeram negócio com o Sampaio e com essas pessoas, também é toda outra história. Porquanto, esses mesmos edifícios nunca saíram da esfera do Estado. O terreno é do Estado até hoje, os edifícios foram construídos com o dinheiro do Estado. Então, o que é que eles
Eles não puseram dinheiro nenhum, portanto, o que é que tiraram? Nada. Disseram que tiraram o Porto de Luanda ao Copelipa. O Porto de Luanda não era do Copelipa, aquilo era um aluguer, também não tiraram nada. Tiraram os queres, tiraram não sei o quê, tudo conjunto com o dinheiro do Estado. Tiraram o quê? Tiraram nada. E ainda por cima, que é grave, é que o Estado, quando tira, finge que tira, porque eles negociam e conversam. Epá, como eles são mesmo amigos, dizem, pá, o que é que te dói menos? Epá, aquilo já está a dar mais problemas. O quero, eles deviam a toda a gente, não pagavam. Ou seja, na verdade, retiraram-nos um peso morto do ombro. As dívidas, eles tinham dívidas e não têm mais dinheiro, porque eles tiravam dinheiro para trabalhar. Tiravam dinheiro dos empréstimos da China. A China também já está com os olhos abertos, não está a dar empréstimo a ter direito. Então, eles não lhes interessava, porque eles para acabarem aquilo, queriam dinheiro do Estado, eles não estão habituados a gastar do deles. Não estão. Então, tiram-lhes um peso. E, pelo contrário, tem que pagar as dívidas deles. O Estado vai ter que pagar agora as dívidas deles. Que eles não pagavam de propósito, não era porque eles têm falta de lucro, eles têm muito lucro. Têm dinheiro da Trafigura, têm dinheiro da Pumangola, têm dinheiro de tanta coisa lá fora. De muito mais coisas. Eles têm muita coisa em Nova Iorque, em Singapura, em todo lado. Tanto é, quando houve aquele caso depois do Angola Leaks, houve outro que falavam do Manuel Vicente, da Truz, e nunca mais... Pandora, muita coisa. Pandora. Antes do Pandora. Panama Papers, sim. Panama Papers, depois o Pandora. Mas todo mundo sabe. É como aquela música, todo mundo sabe, só você não sabe. Nós é que não queremos, quer dizer, quando não nos convém, até os jornalistas, jornalistas, como Rafael Marques e muitos outros, só passam a vida a atacar o que lhes convém. E a defender o que lhes convém, porque na verdade o próprio Rafael Marques, eu já disse e eu repito, ele nunca foi jornalista em parte nenhuma. Ele sempre encomenda o que ele escreve. Agora, é o Rui Verde e sempre teve pessoas até estrangeiras a trabalhar para ele. Põe casos no tribunal cá fora e tudo, mas onde é que ele vai buscar esse dinheiro? Ele não estudou, partiu lá Precheto. Podia ter continuado a estudar, nunca ouvi dizer que ele tivesse continuado. Pode ser inteligente, autodidata, mas não é autodidata a ponto de saber de tudo, de direito, de todos os ramos de direito, de economia, de engenharia, não. Não, é normal que lhe deem alguma informação. Não, deve ter amigos desculpe, deve ser conhecido em certos meandros que lhe fornecem a informação. É normal. Agora duvidar da sua envergadura intelectual como jornalista. Eu duvido mesmo, porque é impossível as pessoas saberem de tudo e nota-se perfeitamente quando ele fala assim, sozinho, de outros temas e quando o entrevistam. Ou quando ele escreve pequenos artigos. Não, nós podemos não gostar daquilo que ele escreve. Não. Por aqui, eu peço imensa desculpa. Ponho em xeque, sim. Eu ponho em xeque porque ele deveria muitas vezes, até, aliás, ele se fosse mais sério, é que deveria mostrar de onde é que ele tira o dinheiro e dar então alguns prémios ao Sr. Rui Verde. Porque vou lhe dizer, o Sr. Rui Verde é um bom advogado, é um bom jurista. E sabe porquê? Eu não conheço parte nenhuma. Porque o bom advogado e o bom jurista vai sempre para o lado que lhe interessa e que lhe convém. Pode defender um assassino e fazê-lo ganhar, como pode perder um... E ele é bom, eu vou lhe dizer. Sim. Portanto, eu reconheço que ele é bom e sei que o Rafael... Porque o que o Rafael escreve, quando é aquelas coisinhas que ele escreve sozinho, e o que o Rafael diz nas entrevistas não tem nada a ver. Bom, o que eu sinto aqui é que há um certo ressentimento, não. se calhar do caso relacionado com os dinheiros da sua filha que foram está agora muito desbloqueados. Enganado. Não. Portanto, há aqui um certo ressentimento por está parte muito disso, enganado. Não, está muito enganado. Porque eu já falei mal dele, também falo do Graça Campos, só que o Graça Campos, o que ele escreve, ele é que escreve. Não sei se está a entender. Sim. Só que ele é um indivíduo que também é muito limitado. Ele só vê algumas coisas, só que lhe convém. E o que também lhe pagam para falar. Mas o Rafael Marques, ele é um indivíduo que está mais provado que ele é um indivíduo que trabalhou e trabalha para pessoas que lhe pagam, porque é impossível ele andar nos sítios onde ele andava, já há bastante tempo e que já nos encontramos, mas eu é que sou a pessoa que sempre estive na ribalta, que se calhar tive muito mais possibilidades que ele era um coitadinho, mas encontrávamos sempre em sítios, nos melhores sítios do mundo, a comer e a beber, não é em conferências, não, hotel, restaurante, de luxo, tudo ele estava lá. E põe os casos do tribunal cá fora. Eu para pôr um caso para mim é um problema. Quanto mais agora, só se o cliente me der o dinheiro. Portanto, não venham brincar comigo. O Rafael Marques aldraba pessoas limitadas, que é a maioria lá em Angola, mas não vai enganar a mim. Não tem nada a ver com a minha filha. Parece. Não, porque eu já há muito tempo que falo nisso. Já há muito tempo. E, inclusivamente, ele próprio, houve uma altura que afirmou, quando eu estava nos Estados Unidos, eu não lhe pus no tribunal porque é dar-lhe mais popularidade e perder tempo e dinheiro que eu não tenho. Pelo menos ele tem mais que eu. Ele disse que, por exemplo, que eu tinha ligação, tinha a ver com o facto da CNN fazer publicidade, que era muito dinheiro. Então, e agora o presidente João Lourenço também fez na Ocoira News, fez com a CNN, ele não fala por quê.
E disse que era eu. Por acaso não era, e se eu fosse eu? Era a minha área, podia ser que eu tivesse metida. Não sei se está a entender. Mas não, porque é o meu filho. Por quê? Porque era ele que queria fazer, queria estar. Portanto, não tem nada a ver com a minha filha. Muito bem. Olha, em relação, para fecharmos já, em relação ao panorama político angolano, o ex-presidente do partido, Adalberto Costa Júnior, vai apresentar hoje a sua candidatura. Que análise é que faz de todo este turbilhão, digamos assim, político, essa impugnação da sua candidatura como líder da UNITA? O Tribunal Constitucional veio com uma impugnação, invalidou, né, no caso, este ato. O que é que lhe parece, esse cenário político, toda esta confusão que há no país, em que não se discutem as verdadeiras questões? Passamos o tempo a discutir se é português, se não é português, se é angolano, se não é angolano, se é de Benguela, se é daqui, e não se discutem as questões fraturantes. Bom, eu acho que isso é muito triste, é uma vergonha, mas de qualquer forma, como nós não estamos ainda preparados para lidar com a democracia, bom, agimos desta forma, com intrigas, digamos, desinformações. Um partido vai tentar infiltrar-se no outro. Quer dizer, num país democrático, gira-se mais à volta de captar novos militantes, até do outro partido, certo, do que propriamente de infiltrar, etc. Quer dizer, tal, mas pronto, mas como estamos num país, digamos, ainda muito longe de ser desenvolvido, infelizmente, bom, não estranham, mas por outro lado, eu acho que a UNITA também está a beber um pouco do veneno deles. Por quê? Porque eles também apoiaram muito a altura em que diziam que o presidente Eduardo Santos era santomense, também não desmentiam isso, e por conseguinte... Mas isso é papel da UNITA, desmentir isso? Não, desculpe. Não, porque foi o presidente Savimbi, presidente da UNITA, que disse isso, afirmou. E eles, até hoje, ele já morreu, nunca, não desmentem, como até exaltam sempre o presidente deles e tal, mas esse é outro tema. Sim. É outro tema. E eu também não vejo um bom candidato da UNITA, não se deve colar a um assassino. A um assassino, mas aquele é um genocida. Pronto. Podem dizer que o presidente Neto também foi assassino, eu concordo. Mas não é o presidente Neto que está agora nas eleições. Então, se o presidente João Lourenço também estivesse toda hora a exaltar o presidente Neto, que às vezes exalta, não muitas vezes, mas uma vez ou outra, eu também não estaria de acordo. Mas no caso do MPLA e da UNITA, como não sou nem de um partido nem do outro, não tenho muito o que dizer. Mas sobre esse assunto, eu posso dizer sim, que eles estão a beber do veneno. Eles também diziam que o presidente Eduardo Santos era santomense. Então agora dizem que o presidente João Alberto é português, não tem que se zangar, porque desculpe, eu acho que nenhum partido nem outro tem maturidade. Fruto do que eu disse, a independência foi muito mal dada, porque foi numa altura má, acho que não estávamos preparados. Então, deu no que deu. E eu acho que nós estamos ainda... Por quê? Porque fugimos de ter pessoas um pouco mais letradas. Digamos a verdade, não podemos estar agora aqui com falsas umidades. À frente dos destinos do país. Em vez de estarmos a pôr portugueses, angolanos, como o presidente tinha medo, e no governo, pôr só enfermeiros, de quarta classe, terceira e quarta classe. Foi o que ele fez. E deu no que deu. O presidente José Eduardo Santos substituiu os enfermeiros por jovens que saem da faculdade, que tinham pouca formação, ninguém os conhece, mas são jovens, vão estar comigo. Arranjaram os cargos, esqueceram-se de tudo, ficaram iguais. Ele chegou-me a dizer, olha, na verdade também, esses jovens também, quando se apoiam nos cargos, é a mesma coisa. Isso não é segredo, não estou a dizer nada da normal que ele não tivesse dito. E agora, o presidente João Lourenço está mais ou menos na mesma senda, a usar os mesmos que estavam a fazer porcaria antes, e mais alguns estudantezinhos que vêm daqui ou vêm dali aconselhados por pessoas que trabalham com ele, que não são boas pessoas para lhe aconselharem. Portanto, eu dizia que o presidente Eduardo está muito mal rodeado, e eu digo que o presidente João Lourenço está muito mal rodeado. Porque eu tenho a certeza absoluta que ele é uma pessoa que ouve quando lhe convém, mas ele ouve. E então, ele ouve quem lhe convence melhor e quem finge melhor. Quer mandar algum recado? É que ele vai ouvir essa entrevista? Não, muito obrigado. Eu não tenho nenhum recado a mandar. Não, mas ele vai ouvir a entrevista, ele vai ver a entrevista. Eu não sei, ele vai acompanhar a entrevista. Se vir, eu não estou preocupada que veja, eu tenho alguma consideração, mas lamento muito, ele sabe que eu gosto de dizer as verdades. Portanto, ele não vai estranhar o que eu tenha dito. Muito bem. E nós apreciamos a sua frontalidade, a sua franqueza com que fala, dá o peito às balas, como se diz, não é? Porque essa entrevista mesmo é abono da verdade e da nossa angolanidade. Para terminar, teremos mais livros brevemente, não sei se tem algum em carteira, fala muito no 27 de maio, será? Eu acho, não sei, eu também sou mais novo, não é? Mas o presidente João Lourenço teve este sinal, esta particularidade, em reconhecer os erros que foram cometidos, um erro histórico. O que é que lhe parece? É a altura de se... Não devemos esquecer, para que não se volte a repetir,
mas acha que é uma altura de se pôr um pause neste problema? Eu acho que este problema não tem que ter um pausa ainda, porque o presidente João Lourenço foi bem aconselhado. Sim. Esteve bem na sua ótica. Foi bem aconselhado. Foi um momento péssimo para ele. A poder dele estava muito em baixa. Não, mas acha que foi bom ter feito isso? Porque já disse que sim. Portanto, estava muito em baixa e acho que lhe aconselharam bem. Porque houve uma altura que disseram que ele não iria pedir desculpa, não iria, mas a verdade é que ele o fez. E eu disse há pouco, ele ouve quando lhe convém. Sim. E ele fez bem. Mas aí está, mais uma vez, nota-se que foi um pouco também por causa da campanha, porque ele ligou muito o assunto também à UNITA, colou o assunto à UNITA que não devia ter colado, porque a UNITA não tem nada a ver com os problemas de Vicente Maio, são coisas muito distintas. E, por outro lado, também ao dizer que privilegiou os corpos, a entrega dos corpos de pessoas da UNITA, que para mim, na altura, até para mim considerados assassinos naquela fase, em que eles desapareceram, não, sim, porque mesmo a crise de 92, a UNITA pode dizer que não, mas a UNITA, sim senhora, eu só gosto de ser imparcial. A UNITA, sim senhora, provocou, é verdade, provocou. Portanto, para mim, as coisas são como são, mas tudo é passado e nós temos o presente, que é diferente. Mas eu não acho que devesse misturar as pessoas da UNITA e de outros casos, com o 27 de Maio, que é um caso muito específico, e, por outro lado, também privilegiou-se a entrega dos corpos da UNITA, a UNITA, e corpos dos indivíduos que, no entender do próprio governo e do próprio MPLA e de algumas pessoas, originaram o 27 de Maio. Quer dizer, os que foram mortos por acaso, que não tinham que ser e que não tinham culpa no cartório, ninguém quer saber deles. Então, estão mais preocupados, têm mais medo dos beligerantes, de um lado e do outro, do que têm mais receio da população inocente que apanha. Okay. Portanto, para mim, eu penso que por essa razão não se devia encerrar. E por outro lado, também queria dizer e queria reafirmar aqui que uma vez eu dei uma entrevista, não sei se foi assim, ou se foi uma pessoa no outro meio, em que eu dizia que a senhora Luzia Sebastião participou, se a senhora, nos interrogatórios de 27 de maio, e ela desmentiu, diz que estava de parte fresco. Mas não, ela já desmentiu isso, mas eu assumo que é verdade. Na televisão pública da Angola. Assumo que é verdade. Portanto, eu acho que tocar nesse assunto quer dizer, é inócuo. Lamento, eu assumo, e eu gostaria que não cortasse esta parte, que... Por que acha que eu cortaria? Não sei, eu estou só a dizer, assumo. Não vou cortar. Espero que não, aliás, por isso é que eu estou dando a entrevista, porque eu acho que não vai cortar. Não vou cortar. Eu não censuro ninguém nem nada. Por não censurar é que eu estou dando a entrevista. Até porque a senhora é mais velha e responde pelos seus atos, obviamente. Exato. Né? Mas a senhora Luísa Sebastião devia ter um pouco de hombridade e de caráter, em pelo menos reconhecer e dizer, olha, na verdade eu fiz isto, eu estou arrependida. Portanto, pelos vistos, o facto dela desmentir e dizer que estava de parte fresco quer mostrar que ela não está arrependida e que ela faria outra vez. E que ela é uma pessoa oportunista, porque ela quer ter sempre colada ao que é bom. Quer mostrar agora que não estava num caso que era mau. Por conseguinte, mostra mais uma vez que ela afinal tem muito menos caráter. E eu perdoo-me os filhos dela, que não têm culpa. E o marido dela, que eu muito estimo e que não tem culpa disso. Mas a verdade é que ela é muito, muito, muito sem caráter. Não. Desculpa. Sabe que a doutora Luzia Sebastião, Luzia Sebastião, eu já a entrevistei. Sim. É uma pessoa de reputação que não é questionável. É um quadro valioso, importantíssimo para o país. Portanto, o que está a dizer, de certa forma, mancha o bom nome da doutora Luzia Sebastião. Como quadro. Eu não estava lá na altura de 27 de maio, mas se ela foi à televisão e desmentiu. Não desmentiu. Olha, ela pode ter desmentido, mas ela sabe que sim, que estava lá e que estava lá e só as pessoas que estão vivas, que estavam lá, é que podem e que sabem que é verdade e que se calhar está metido nesse colo e é que podem dizer que não, como a senhora Ruth Mendes estava lá e sabe que é verdade. A senhora Xinda Dias da Silva está viva, estava lá, é verdade. O senhor Onambwe, que também estava lá, está vivo. O senhor Ari da Costa estava lá e está vivo. Essas pessoas estão vivas. A senhora Luzia Sebastião esteve lá e fez parte dos interrogatórios. Ela fez parte do meu interrogatório. E ela devia ter caráter. Porque, inclusive, o marido dela uma vez já veio ter comigo e disse, mãe, por que vocês não fazem espaço? São colegas, não fica bem. Eu penso que ela é que deve ter mandado. E eu disse-lhe que se eu tivesse morta, ela não tinha com quem fazer as pazes, com quem falar outra vez. Mas eu vou lhe dizer,
Lamento muito o que eu estou a dizer e eu guardei muito tempo isto e disse naquela altura porque eu tenho muito apreço ao marido, que é uma pessoa excepcional, e aos filhos. Muito bem. Bom, por terminar então a conversa com alguma alegria, isto também são águas passadas, não é? Que infelizmente ficou a mágoa, se calhar tem uma mágoa indelével, mas nós como nação e eu como jovem, espero que um dia as duas possam conversar e possam então falar deste assunto com alguma franqueza e enterrá-lo, quiçá. Bom, eu acho que isso só vai acontecer quando nós tivermos uma terceira via. E oxalá que seja em vida. Quer dizer, quando a Constituição recuar um pouco ao que era antes de 2010 e permitir que outros candidatos independentes possam participar. E nessa altura, quiçá, você e outros possam ganhar as eleições, fazer um país melhor e conseguir que eu ultrapasse isso. Porque enquanto houver isto tudo, estes oportunismos, todos esses maus caráteres, é muito complicado. Você acha que eu daria num bom político? Eu acho que sim, você e muitos outros. Muito bom político. Eu só disse isso para quebrar um bocado aqui o gelo. Não, mas uma nuvem pesada. Mas eu tenho a certeza que sim, daria um bom político, muito bom político. Okay. Você e muitos outros jovens que eu conheço. Muito obrigado. Sim, mas há aí muitos jovens a darem cartas. Muitos. A darem cartas. Não são aqueles que aparecem no telejornal a dizerem qualquer coisa para agradar o governo e que depois são catapultados. Não, esses. Não, esses também vão mudar, com o tempo vão mudar. Não acredito. Não, esses vão se manter sempre oportunistas. Temos agora a ministra Vera Daves, temos o ministro Marci Lopes, temos o Adão Almeida. Eu acho que nem vale a pena continuarmos pela conversa, porque você sabe qual seria a minha resposta. Bom, caros amigos, foi assim a conversa de uma hora e quase uma hora, quase 2 horas, na verdade, né? Falamos com a doutora Maria de Luísa Abrantes. Como sempre, uma conversa muito extensiva, mas você que ficou aí colado ao seu ecrã, ao seu aparelho, espero que tenha aprendido aqui os relatos históricos do nosso país e também alguma projeção de como é que o país economicamente, politicamente e mesmo também em termos de direito poderia então evoluir. São simplesmente conselhos, opiniões de uma pessoa que já trabalhou muito, já deu muito de si e que ama Angola. Uma entrevista diferente feita aqui em Portugal, mas tanto a doutora como eu brevemente estaremos em Angola para outros desafios. Então um abraço,